Kátia, boa noite. Tudo bom? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Estou adorando estar aqui, estou feliz. Essa nova proposta. Chegou de viagem agora há pouco, né? Detalhe. Ela fechou o 19º passaporte dela já. Eu chego lá. Igual um álbum de figurinha, né? É por aí. Esse é o propósito. Essa é a minha vontade. Vale ressaltar um pouquinho, né? Que a gente está gravando hoje, infelizmente, a gente teve uma notícia ruim, né? Foi a perda do Jô. Uma das pessoas que, não sei o Cássio, mas eu me espelhava um pouco na parte das entrevistas dele. Eu acho que essa parte de talk show que ele fazia é um pouco que a gente faz aqui. E é uma né? inspiração para vocês, né? Com certeza, ele era um cara que eu me inspirava, principalmente na parte do humor dele, que infelizmente com toda a situação de hoje, né, do politicamente correto e tal, Verdade. ele teve que ficar um pouco mais resguardado nessa parte do humor. E ainda assim conseguia, né? Passar o que ele queria. Com certeza, com toda a classe que ele tinha e tal, acho que foi muito legal. Fica aqui Homenagem, né? a nossa homenagem, que esse episódio seja também destinado a ele também, né? Amém. Bacana. Show? E que ele deixe esse legado e vocês Com se certeza. inspirem, né? É Com impossível inspiração. passar sem agradecer, né, cara, ele por Verdade. tudo. Por tudo. Por ter fomentado até um pouquinho o que a gente faz hoje, que é a mesma coisa, só um formato diferente, mas a essência, o objetivo é o mesmo, né? É isso aí. E aí, É isso. Obrigado por ter aceito, por acreditar na gente também, nessa nova proposta, como você disse lá no questionário, eu adorei aquilo. Eu que agradeço. E hoje está sendo, acho que a primeira vez, né? De uma Primeira pessoa vez, de tantas primeira coisas. vez. Primeira vez de muitas primeiras vezes. Isso é bom. Muito legal. Adorei quando Nunca você falou que participei tem de um tanto. programa assim, tô achando Não? interessante. E tenho acompanhado vocês. Tô achando muito legal. E com o maridão, como é que foi? O que você achou? Ah, foi empolgante. Foi empolgante. Assim, o conhecimento histórico dele também, todo o profissionalismo, né? Contado aqui, foi... Acho que me moveu também. Áreas diferentes, mas... A modéstia dele, né? Igual a gente tava falando, modéstia de, dele. eu não sou historiador, mas... Não é Ele não. é memorialista. Ele é memorialista. Muito legal, obrigado, Sabe Gustavo, muito, por ter né? participado com a gente também. Eu Beleza? sabia só a data correta do aniversário, só. Não é historiador, não, Corrigiu a mas. cidade. É, Tá errado aí, pô. só isso. Pois Né? é. Mas a importância, né, da história, do jornalismo, né, de tudo que isso causa nas nossas vidas e de tudo que a gente resgata, né, que fica, né. Com É certeza. importante registrar. E aí, a gente até tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. Aí teve essa história, né, do dia 15 de agosto, lá daquele... Sim. A gente tá agora perto do dia 15, estamos gravando no verdade. dia... Hoje é dia 5? 5. Hoje é dia 5 de agosto. Tem o dia 15 de agosto, Festa Ele da é Glória. emblemático para E mim. pra você, pra sua família, significa Aliás, muito isso. É, muito. E mais ainda quando a gente descobriu por documentos históricos, Através- pesquisados pelo Gustavo. Não Sabe historiador. mais da nossa família, memorialista, que meu avô já sabia dessa história, mas assim, mais bem contadinha pelos documentos históricos que ele descobriu em jornais. A vinda do meu avô, Raif Tabet, com a família, para o Brasil vindo do Líbano, né, que somos descendentes de libaneses, ele chegou ao Brasil no navio, no Principessa Mafalda, no dia 15 de agosto de 1913. E ele chegou e estava tendo festa no Outeiro da Glória, no Rio, quando o navio atracou lá. Eles, então, viram aquela festança toda, resolveram primeiro assistir uma missa no Outeiro da Glória e ficaram encantados. E de lá, seguiram aqui para Valença, porque eles iriam para Rio Preto encontrar parte da família que já estava aqui no Brasil, família Fadel. Seu avô ou sua avó? Meu avô vindo com a mãe dele, minha A mãe- bisavó, com a Ana Tabet. Uhum. Porque, por causa da guerra que estava para acontecer, parece que o pai dele, já no seu leito de morte, pediu: meu filho, junte toda a família, os irmãos, sua mãe, vai embora para o Brasil, que é uma terra promissora. Legal. E assim ele fez, juntaram tudo, venderam os bens e vieram para cá. E como já tinha essa parte da família Fadel em Rio Preto, eles iriam para lá se encontrar. Só que essa minha bisavó, Ana Tabet, ela era devota de Nossa Senhora da Glória. E quando ela chegou, o trem passou pela estação para ir para Rio Preto, eles avistaram hoje a Catedral de Nossa Senhora da Glória e ela ficou encantada, porque era um dia 15 de agosto, dia de festa, e ela estava feliz por saber, né, por ser devota de Nossa Senhora da Glória. Ela falou: não,
vou morar nessa cidade, é aqui que nós vamos ficar. Nós não vamos seguir adiante. Devem ter ido, encontrado a família, mas se estabeleceram aqui. E o filho dela, que trouxe toda a família, meu avô, Raif Salim Tabet, resolveu, então, fazer a vontade da mãe e veio morar aqui com a família e empreendeu. Isso foi 15 de agosto de 1913, né? 100 e poucos anos. Então. E aqui ele ficou. E, assim, eu sou muito grata porque foi uma cidade que, né, com dificuldades ou não, seja lá o que ele passou para fazer essa travessia de navio, deixar o seu país, porque deve ser muito difícil você deixar suas origens. Principalmente nessas condições, Nessas condições, né? Fugindo de uma possível guerra. Então, eu fico muito grata a Valença, por isso, assim, eu falo que eu sou uma cidadã do mundo, mas eu preciso sempre voltar às minhas origens, que é Valença, porque Valença recebeu meus antepassados muito bem, Valença nos deu o que temos hoje. Valença é uma cidade aprazível, que eu sou feliz de morar aqui. Eu costumo dizer às pessoas, mas Valença não tem nada. Gente, Valença, para mim, tem tudo que eu preciso para ser feliz. E quando eu quero, né, trocar a roupa da alma, como diz o Mário Quintana, né, viajar é trocar a roupa da alma. Eu faço uma viagem, eu conheço novas pessoas, eu gosto de gente. Eu gosto de conhecer a história das pessoas, o que as move, a cultura de várias pessoas diferentes, de vários países. Isso é muito importante para a vida, eu acho interessante, é um crescimento. Mas eu preciso sempre voltar para a minha terra, que é Valença. Então, assim, tudo começou, né, com os antepassados vindo para cá. E mais ainda, eu digo que os árabes se cheiram, né? Então, olha a história como é interessante. A gente só ficou em Valença, meu pai é engenheiro, a vida seguiu, né? Cada um foi fazer o que tinha que fazer. E ele, quando estudou na Federal em Niterói, ele passava fins de semana na casa da irmã mais velha, porque ele era o caçula de 8 filhos da Alice Fadel e do Raif Tabet. Ele casou com a prima Fadel, né? Árabe também casava entre si. É minha avó paterna. E ele visitava muito essa tia na Tijuca, no Rio, que era a irmã mais velha, minha tia Alba. E ela era vizinha de quem? Da minha avó e do meu avô maternos, os Salamone, Alwila Salamone, porque os árabes se cheiram, então eles vão tentando morar perto, né? Eles vão chegando e cada um... Comunidade muito forte, né? Rua da Alfândega, lojas, meu avô tinha fábrica de tecidos, primeiro na Bahia, depois voltou para o Rio. E essa irmã mais velha, que cuidava muito bem do meu pai, quando ele fazia faculdade, era vizinha dos pais da minha mãe. Então, minha mãe morava numa casarona de esquina e essa irmã na outra. E ela falava, nossa, você precisa conhecer meu tio. Você precisava casar com ele. E minha mãe pensava, meu Deus, tio, deve ser velho, né? Não quero não, tio árabe velho, Deus me livre, esse negócio de árabe, casar com árabe, mas um tio mais velho? Só que ele era o caçula, então ele era basicamente uns anos mais velho que ela só. Mesmo sendo tio. E ela se recusava a estar lá quando ele chegava no fim de semana. Até que um dia ele falou, bom, você não veio me ver, eu vim te conhecer. Você é a Nádia? Eu sou o Edgar. E ela se encantou, amor à primeira vista, o amor move tudo, né? E ela se encantou, porque ela não esperava que o tio da melhor amiga fosse esse tio tão jovem, né? O árabe, que ela pensava, meu Deus, né? Mais um tiozão. E era um tio querido, foi o amor da vida dela. Ela morou no Rio, então Valença naquela época, né? Nos anos, 60, ela topar uma oportunidade dessa, né? É difícil. Mas ela veio, ela encarou, ela abraçou Valença como a cidade dela. E meu pai ficou muito feliz por isso. Foi um amor para todos da família, que cidade. Para todos, porque meu pai também era engenheiro pelo país inteiro. Ele fazia obras por todos os estados do Brasil, estava em firmas interessantes no Rio. Mas o meu avô Raif pediu que ele viesse para trabalhar em Valença com a família. E ele aceitou. Ele largou tudo e veio. E para isso ela tinha que vir. Ela topou também. E por isso nós estamos aqui, né? E assim tudo começou, né? Eu falo que o árabe é muito voltado para o comércio, né? Por toda a sua história. E a gente tem mais de 104 anos desde a vinda deles para cá no comércio. E assim, isso é muito importante para uma cidade, né? Se desenvolver. Então, a vida foi começando por aí. Primeiro, os estudos,
mas o comércio está sempre presente na vida do árabe. E com essa parceria dela ter vindo para Valença, né, a gente foi criado pensando em estar sempre voltado a fazer o melhor pelo lugar onde você vive. Servir, né? Servir com seu conhecimento, com seus estudos, com a sua sabedoria, com o que você souber. Agregar para o local, para o desenvolvimento de uma cidade. Isso é muito importante. E eu vejo como mais importante ainda, assim, esse aceite, né? Primeiro, os avós terem, a bisavó ter querido ficar aqui e meu avô ter aceitado essa história. Minha mãe ter topado essa aventura de vir para Valença, né? Eu morava no Rio e aceitou, casou com meu pai, deixou a família lá, porque o árabe é muito unido, então meus avós maternos também começaram muito a vir para cá e adoraram isso tudo. E, assim, eu sou grata por estar aqui e por esse passado ter me trazido aqui. Eu vou para o mundo com o meu negócio, mas a minha raiz está aqui. E traz o mundo para Valença. Trago o mundo para Valença. É o que faz evoluir também a cidade, né? Da minha empresa, né? Foi sempre poder mostrar o que os meus olhos viram lá fora para os meus clientes aqui, com a experiência, com o estudo, com tudo que a gente fez para poder engrandecer a firma e poder trazer para Valença o que eu via que tinha aí pelo mundo e como que eu ia dar essa oportunidade para as pessoas da minha cidade. Né? Então foi isso que te fez ir para o turismo, vamos dizer. Foi assim, eu fico pensando, engraçado, eu acho que as pessoas que vocês convidam aqui, talvez pensem isso, a vida é muito corrida, a gente não tem muito tempo de pensar, né? A gente vai trabalhando, aprimorando, estudando, e não para olhar a nossa trajetória. E daí pinta uma proposta dessa, né? Que a gente tem que, peraí, deixa eu lembrar da minha história, e a gente vai lembrando, né, o que me moveu. E se ouvir, né? Você está se ouvindo de alguma forma. E eu fico pensando, quando eu era pequena, eu convivi muito mais com os meus avós maternos, porque o meu avô Raif, ele faleceu, eu devia ter uns 7 anos, eu lembro muito dele no comércio, na Casa Mineira, que ele adquiriu assim que chegou aqui. E lembro muito dele fazendo carinho na nossa cabeça, dando dinheirinho e balinha. Eu lembro disso. O meu avô materno, que é o Emílio Salamone, a Julieta Salamone, minha avó, eu convivi muito com eles e a casa deles, essa casa na Tijuca que foi a origem do encontro de amor dos meus pais, né? Que maneiro. Da irmã, vivia cheia, assim, de pessoas de outras nacionalidades. Eu acho que essa coisa de querer conhecer o mundo, saber da história das pessoas, vem muito disso também, porque eu via egípcios, muitos libaneses, eles acolhiam muitas pessoas que chegavam e assim os sócios dele, tinha fábrica de tecidos, era um italiano e uma egípcia, que tem uma história que um dia eu vou contar num livro muito interessante, um reencontro de pós-guerra, e Caraca. foi uma coisa muito emocionante. Por isso eles eram muito abertos assim a acolher e muito voltados para o comércio. E eu ouvia muitas histórias. Esse italiano com a egípcia, que era fantástico, ela sabia umas 6 línguas. A minha vontade de saber idiomas é essa. Eu adorava quando ele chegava na casa desse avô e contava sobre os negócios, mas eu não queria ouvir os negócios. Ele olhava para mim e falava, cadê aquela sua neta? Nossa, ela parece uma beduína. E eu falava, meu Deus. Aí eu me transportava, achava que eu estava lá, né, no deserto. Camelos e tal. Camelos, dança do ventre. Eu passei uma infância ouvindo histórias. A cultura árabe é muito forte, na nossa família foi mais forte na culinária, na dança, nos costumes em geral e nas histórias. E eu passei uma grande parte da minha infância e juventude frequentando a casa dos meus avós no Rio, ouvindo essas histórias, vendo como eles eram amorosos com o próximo. Isso eu vejo muito nos meus pais, não só no comércio, na vida mesmo, né? Então, um olhar para o próximo. E isso eu acho que você pode levar para o comércio também. Sem dúvida. Então, acho que a vida é assim. As coisas vão aparecendo e você vai... São oportunidades. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu adorava inglês e matemática, as coisas que eu mais gostava. E eu nunca pensei que eu ia estar no comércio, né? Que vocês me chamaram aqui hoje por conta disso. Mas eu achava que eu ia para outro lado, outros caminhos. Só que meu primeiro emprego foi dar aula de inglês num curso de inglês. Eu me formei no IASES International, no meu mestre querido,
que hoje não está mais aqui, o Steve, ele me chamou e aquilo me despertou um desejo muito grande de dar aula, adorava inglês, e dali eu segui. E fiz faculdade de letras, fiz depois faculdade de direito, porque eu não queria sair daqui, eu queria mais na minha vida, e fiz metodologia do ensino superior para poder dar aula nas faculdades. E dei aula de inglês grande parte da minha vida, mais de 20 anos, e isso me levou também a, quando abri minha firma, poder estar especializada, porque eu comecei a ser responsável pelos cursos no exterior, esse curso que eu fazia. E eu queria experimentar. O pessoal que vinha aqui queria fazer algum intercâmbio, alguma coisa lá fora, ia isso. lá na agência para poder ter esse enlace. Antes da agência, já no curso, porque é isso que eu digo, uma coisa vai puxando a outra, Exato. né? A origem, depois, aí o curso de dava inglês, aula ainda. eu dava aula ainda, e eu virei a coordenadora dos cursos. Uhum. Só que como que você oferece uma coisa sem você conhecer? Então eu queria saber como que é. E eu fui a primeira vez. A minha primeira Quantos vez, eu devia ter 21 no meu primeiro curso. E eu fui como professora de inglês porque eu queria fazer uma especialização em inglês. Uhum. E foi a primeira vez, e era uma época assim, porque hoje você sabe até a cor da casa e do quarto onde você vai ficar, na casa de família que te hospedar ou da residência estudantil. E naquela época não tinha celular, não era tão fácil assim. Você tinha os panfletos sobre a escola, você sabia tudo sobre onde ficava a casa, a escola, mas você não tinha essa visão do que era. E essa curiosidade era muito interessante, porque eu adorava, quando confirmava, eu vou ligar. Mrs., o que for, né? Ela vai me atender, eu quero ouvir essa voz. Será que ela vai ser simpática? Não vai? Eu vou treinar meu inglês. Já começando a visualizar o que você ia viver ali, né? Tudo na imaginação. É. Né? Tudo ali. Não tinha chamada de vídeo, né? Olha aqui, olha como é que é o quarto. Eu não tinha essas coisas. E aí, a primeira vez, assim, eu já tinha tido umas experiências, assim, na escola. A primeira vez foi as freiras levavam a gente para fazer Argentina e Paraguai, mas numa viagem meio terrestre, meio aérea, mas eu ainda era muito nova. Depois eu tive o primeiro sonho realizado, que foi uma viagem à Disney. Depois eu conto o porquê do slogan na minha agência. Mas essa, como professora de inglês, foi a primeira vez assim, sozinha. E todos falavam para minha mãe, Nádia, mas a Kátia, sua única filha mulher, você é árabe, vai deixá-la sozinha para um país estranho? Você é louca. Só que a minha mãe é uma árabe moderna. Minha avó também, não. Ela tem que ir, para a carreira dela vai ser muito bom, e foi. Só que eu lembro assim, primeira vez, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Eu realmente, né, que coragem. Agora eu tô aqui. Eu queria deixar... Pulou o muro, né? E eu vou. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, meu Deus, eu sou uma professora de inglês, tô indo me especializar. Eu sei que nesse avião tem um montão de professores de todos os estados do Brasil. Eu vou daqui lá, sem saber quem são? Não vou não. Aí pedi a aeromoça, olha... Posso dar um recado? É coisa rápida, eu vou, ainda não decolou, minha primeira vez, eu tô com um grupo aí, mas eu não conheço ninguém. Ela deixou, eu fui pra lá. Pessoal, aqui é a Kátia Tabet de Valença, sou do IASES International. Maneiro mesmo. Eu gostaria de saber se aqui, né, tem alguém do IASES International também nesse voo, eu tenho certeza que estão... Eles foram levantando. E eu achei aquilo fantástico, falei, bom, essa experiência vai começar bem, né? Então... Fui embora já conhecendo toda a equipe de professores que ia se especializar fora. E foi uma viagem fantástica, porque foi muito diferente. A gente se hospedou em uma universidade e o curso foi maravilhoso. Professores sensacionais, atravessamos todos os Estados Unidos de carro. Eu lembro na época, até hoje eu lembro isso, eu vejo esses filmes antigos, eu falo, gente... Eu já passei ali. Do motorista, em vários carros, a gente ia para um congresso em Michigan, a gente foi para... Nashville, no Tennessee. E de lá nós iríamos depois do curso para um congresso. E atravessando os Estados Unidos de carro.
A gente usava ok-tok. Falava, fala com os outros carros aí para ver se está todo mundo seguindo. Eu falo, gente, a evolução é fantástica, né? E foi assim que a gente foi. Foi uma viagem maravilhosa. Na época era, nossa, eu falei, não, era um iPhone. Revolução, né? E a gente, no Brasil, as coisas nem eram tão assim, né? Daí tem mais, né? Uns 20 anos, 20 e poucos anos. E foi sensacional, foi uma experiência assim divina. E eu falava, meu Deus, né? Que bacana. Agora eu posso também fazer os meus alunos ou professores da minha cidade poderem ter essa oportunidade. A visão de empreendedorismo, né? E assim, quando eu abri a Etal Turismo, eu já abri pensando em todas as vivências que eu tive. Tudo que foi bom para mim, seja no campo cultural, seja só uma viagem, eu já abri pensando nisso. Porque eu falei, eu quero oferecer para a minha cidade tudo que eu tive a oportunidade de ter. Então, eu trazia... Engraçado que nessa época eu ainda não tinha agência. Esse plano devia estar vindo. Eu ainda não tinha... Eu me dedicava totalmente às aulas de inglês, eu adorava, eu dava aula nos colégios, né? Na faculdade de letras, no IASES International, isso me movia. Era uma paixão, sempre foi. E eu cheguei a fazer um segundo curso, só que aí fui como aluna no nível superior. Aí esse já foi para a Inglaterra. E vivi também, porque eu queria experimentar tudo. Residência estudantil e a segunda opção foi casa de família. Foi uma experiência fantástica na minha vida. Assim, primeira vez também na Europa e foi uma coisa que me deixou extasiada, porque eu achava que ia ser de um jeito e foi muito melhor do que eu esperava, né? Primeiro que eu cheguei lá e eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque a outra era residência estudantil, era universidade, né? Tinha alojamento ali e tal. Agora aqui eu vou para casa de uma família. Eu assim, eu não era tímida, mas eu era muito cerimoniosa. Até então eu dormia na casa dos avós, quando eu ia pro Rio, e assim, no máximo, na melhor amiga. Mas dormia na casa dos outros. Minha mãe falou, você vai mesmo? Eu falei, eu vou, né? Experiência, tudo pro meu currículo. Eu preciso sempre aprimorar. E o inglês britânico me movia, porque o meu mestre Steve, ele... É diferente a pronúncia, né? Eu acho maneiraço. Eu queria saber, né, conhecer as várias pronúncias, até porque como professor isso me encantava. E aí eu chego na casa, eu falei, meu Deus do céu, e agora onde é que eu ponho a mão? O que eu faço? E a senhora abre a porta e me dá 2 beijinhos. Bom brasileiro. Meu Deus, tava no Rio? E ela era iugoslava, e o marido era inglês. E a casa só hospedava meninas, porque ela tinha medo de meninos brasileiros paquerar a filhinha dela. Olha que história, né? Então eu fiquei muito confortável. Tá certo. Assim, Mano, é boba. E eu falei, foi a escolha certa, né? Tá dando tudo certo, acho que é isso mesmo que eu queria. E foi uma experiência sensacional também, porque eu fiquei numa cidade portuária e a escola era muito boa, as atividades eram muito interessantes e é tudo feito em grupo, com pessoas do mundo inteiro. Hoje Pô, isso é muito olhando, maneiro, né, cara. o mundo globalizado, ele foi vindo depois, né? Hoje está muito mais fácil, né? Você conversa com as pessoas do outro lado do mundo. Naquela época não era tanto assim. Então, era uma dificuldade instigante. Era muito mais um desafio, né? Era um desafio. E eu falava com os meus alunos, gente, um pouquinho de dinheiro no bolso, um inglês bom na ponta da língua, você é um cidadão do mundo, você se vira bem. Né? Então, a importância de você ter um idioma bem falado, principalmente inglês, né? Que é universal. E eu tive experiências maravilhosas nessa viagem também, até uma muito engraçada, né? Que se chama Casos Inusitados. Depois que o curso acabou, depois que nós fizemos uma viagem de fim de curso, que nos levou também a descobrir um destino maravilhoso que foi a Escócia, dormir em universidades, visitar castelos, ver paisagens assim que realmente são fora do comum pra gente que vive aqui, né? Eu resolvi fazer um meio mochilão, falei, não vou voltar sem isso. E tinha uma professora mais velha que topou fazer comigo. Falei, que maravilha, então... Companhia ali e tal. Nós vamos sair por aí. E aí, falando dos casos inusitados que você me pediu para contar, essa aventura começou assim. Nós saímos da Inglaterra e fomos para Bélgica.
E de lá nós iríamos para a França, Alemanha e seguir o nosso roteiro. Só que nós chegamos na Bélgica muito tarde. E eu ligava a gente ia ficar no albergue da juventude, que eu queria testar. Eu queria aprender para trazer. Olha só, isso era uma coisa que já estava em mim, mas eu ainda não tinha a agência de viagem. Não tinha o objetivo da agência ainda. Eu falava, tem que aprender, eu tenho que conhecer tudo. E eu ligava, né? O idioma lá, eles têm irlandês, eles falam francês, eles falam inglês. E esse contato só falava francês, meu francês não era tão bom. Eu falava, meu Deus, o que nós vamos fazer? Estação de trem essa hora, vamos procurar então um bom hotel, porque eles não estão conseguindo se fazer entender nem ela. E nisso, um rapaz pega na nossa mão e fala, vocês estão desesperadas? May I help you? Eu falo, gente, ele fala inglês, olha só, claro que você pode nos ajudar, pelo amor de Deus. Resumindo, para não contar toda essa história, mas ele estava chegando de uma viagem pela Europa, a mãe ia buscá-lo na estação de trem e ele falou, olha, nós podemos levar vocês, está vendo 2 brasileiros, nós contamos a história, que eram umas professoras que estavam fazendo curso de especialização, mas estavam meio perdidas lá com esse negócio da hospedagem. E ele falou, não, nós vamos levar vocês até essa hospedagem. Chegando lá, 9 horas da noite, o sol a pino, porque era verão, lindo. Ele falou, olha, desculpa, chegou um carro maravilhoso, com um primo dirigindo e a mãe dele. Eu falei, uma senhora, não tem nada demais, mas eu tranquilo. era medrosa, só que a mulher que estava comigo, a professora, era mais velha, então eu falei, ela não ia entrar numa furada, né, tinha filhos. E aí, a mãe nos recebeu como se nos conhecesse, ó, e falou, olha, aqui onde vocês deram o endereço é central de informações, aqui não é o albergue da juventude, nós sentimos muito, mas está muito tarde, nós temos um jantar, uma festa lá em casa para a família. Nossa. Não dá para ficar rodando com vocês, já está ficando tarde. Partiu, isso que eu já imaginei. Nós convidamos vocês para ficar na nossa casa. Nosso filho mais velho está num tour pela Europa, o quarto dele é grande, vocês 2 estão juntas, não tem perigo nenhum. Falei, meu Deus do céu, se meus pais souberem disso, acabou a viagem aqui, eu tão responsável, como é que eu vou aceitar isso? Mas eu já estava dentro do carro, era uma senhora. Falei, ó, agora não tem jeito, eu ria sem parar, de nervoso. E ele perguntava, Jean Félix, ele perguntava, mas que tá rindo? Eu falei, olha, acho que se fosse lá no Brasil, talvez fossem levar vocês para outro lugar, eu não sei, eu tô achando muito estranho, olha, vamos conversar, vamos ser honestos, vai me sequestrar? É esquisito isso, vocês vão levar a gente para onde? Fica calma, a gente adora ajudar as pessoas, conhecer outras culturas. Eu falei, é dos meus, conhecer outras culturas, a gente atrai o que saber transmite, a história das pessoas, né? Falei, gente, não pode ser uma gente do mal. E aí ele sai numa estrada toda arborizada. Eu falo, meu Deus, é aqui. Daqueles amanhã, filmes, né? Daqueles filmes. Falei, amanhã tá lá as 2 brasileiras encontradas, os passaportes jogados. Eu só pensava nos meus pais, pai, me perdoa, eu não queria fazer isso, mas eles parecem pessoas muito sérias. E eram. E nós chegamos numa casa maravilhosa, atravessamos uma ponte, todos estavam jantando. Em 5 minutos ele explicou a família inteira que era para todos falarem inglês. Caraca. A nossa história, professoras brasileiras, fazendo um mochilão pela Europa, e elas só falam inglês ou português, e gostaria que por educação todos falassem inglês com elas. Se fosse aqui no Brasil, ficar xingando eles em português, zoando, olha lá, cara de bobo, olha lá. Olha lá, vamos falar que assim, bobo. Eu nem pensei nisso aqui, os belgas lá. Não, ia ficar dando assim, fala isso pra você ver, é uma palavra legal. E o Zap aqui ligado aqui. O brasileiro adora fazer isso com o gringo, né? Minha tia fez isso com meu tio, quando ele chegou. E aí, eu cheguei e falei, gente, é real. E eu só pensava nos meus pais. Falei, meu Deus, eu tenho que contar isso pra eles, mas tinha celular. Deixa eu contar no dia seguinte. E aí, assim, foi realmente a aventura mais inusitada de toda a minha vida. E, bom, tem outras, mas essa foi interessante. Perdida numa estação na Bélgica. Perdida numa estação pra família. de trem na Bélgica, Bruxelas, para um super encontro de família belga, que nada tinha a ver com o nosso projeto de viagem pós-curso de inglês. Chegamos lá, eles estavam num churrasco ao ar livre, top, um churrasco top. 9 da noite. Hoje, porque eu não sei como com vai sol. ser. 9 da noite, mas 9 da noite, o sol começando a deixar, uma casa lindíssima, todos muito educados, porque falar inglês. Que maneiro, cara. Respeito às 2 professoras, falei, nossa. Me botaram do lado da cabeceira, o dono da casa, a professora do outro, a mulher do meu lado e a família inteira.
E aí comemos muito bem. Aí falaram, bom, como são brasileiras e nós gostaríamos de oferecer o melhor, além desse jantar maravilhoso, vamos passar uma rodada de camembert, o queijo mais querido deles lá. Eu falei, não é possível. Tá bem, deve ser verdade, veio a rodada de camembert. Agora, os melhores vinhos da casa. Vamos abrir os melhores, porque eles são nossas visitantes. Rodada dos melhores vinhos. Você não voltou lá não, cara? Fica até cerveja belga. Fiquei amiga dele, ele veio, eu recebi Eu ele ia aqui, perguntar isso, cara. ele aqui, Que maneiro. Né? Retribuiu, né? Retribuí, foi muito legal. E aí, dali, eles falaram, olha, eu sei que vocês amanhã vão dar uma voltinha por Bruxelas, vão a Grand Place, mas vocês vão de dia, vocês não podem deixar de conhecer a Grand Place à noite. Eu falei, meu Deus, é agora? Tem alguma coisa errada? Não é possível. Tá muito fácil. Família, vamos nos juntar. Cada um pega seu carro, vamos nos dividir, vamos todos para a Grand Place, a praça mais linda desde lá, histórica, à noite, para elas conhecerem à noite a Grand Place. Eu falei, não é possível, tem algo errado. Deixaram a gente entrar no quarto do menino sem olhar nada, botamos nossas coisas, saímos com eles. Por fim, depois de fotos lindas, de histórias sobre a Bélgica e tudo mais, uma família maravilhosa, a irmã estava grávida, o marido, os sobrinhos estavam lá, os pais, gente finíssima. Nos levaram, vamos despedir então, vamos fazer um brinde num restaurante famoso aqui, de cervejas de todos os sabores, que se chama Mort Subit. Gente, é agora. É lá. Agora vai acontecer morte, vai acontecer alguma coisa, mas não é possível. Eu falei, olha, nós vamos sim, mas depois de toda a gentileza, né, que vocês estão fazendo pela gente, eu só aceito, era uma mesa enorme, assim, eu só aceito se eu puder pagar. O pai da família levantou em inglês, Kátia, se você colocar a mão no bolso para pagar alguma despesa da nossa família que está te recebendo aqui, eu vou ficar muito chateada e você vai embora da nossa casa hoje. Eu falei, por isso não. Vamos brindar com essas cervejas maravilhosas e eu não vou pagar nada, então, mas eu vou receber vocês um dia na minha casa, não é possível, porque isso não está acontecendo, né? E foi uma noite maravilhosa. Eu me lembro disso todo dia que eu bebo uma cerveja. Pô, a cerveja belga, escola, foi cerveja belga. Foi muito legal. E no dia seguinte, para despedida, chegamos, roupões limpíssimos para cada uma tomar banho no banheiro e voltarmos para aquele quarto do filho, que ela nem olhou. Nós entramos e saímos, ela nem olhou. Que maneiro, no dia seguinte, cara. acordamos com música clássica, um jardim lindo. Ele foi buscar as baguetes lá na cidade, porque ele tinha que mostrar o pão e tudo de gostoso que eles tinham para o nosso café da manhã. Ele nunca fazia isso, o pai da família. Ele foi, o rapaz, que era o menino que foi o nosso salvador, já estava no jardim, com o cachorro, com o café, com tudo, e nos levou até a estação de trem. E eu falei, isso foi um sonho? O que foi isso que a gente... E insistindo pra gente ficar. Eu falei, não fala mais não, porque eu acabo ficando, né? Trocamos endereço e, enfim, fizemos uma amizade linda. Eu recebi ele aqui em Valença, eu levei a conservatória, ele trouxe uma amiga brasileira que estudava com ele, uma faculdade lá de gastronomia. E, enfim, foi uma história muito bacana. Só que eu tive que ligar para os meus pais antes de seguir caminho. Acho que eu ia para a França depois. Falei, gente, tem que avisar que isso tudo aconteceu, né? Porque é surreal, né? E liguei. Cada um atendeu numa extensão, meus irmãos, meus pais. Legal. Gente, aconteceu isso. Gente, tu acredita? Claro que não. Você não fez isso. Duvido. Olha, pelo amor de Deus, se você fizer isso mais uma vez, você volta agora. Tá mentindo pra mim. Você vai entrar no avião e vai vir. Falei, gente, deu tudo certo, estamos aqui. Eu só queria... Porque eu avisava, em cada lugar que eu estava, eu avisava. Não tinha celular. Eu avisava onde estava, o que eu estava fazendo. E foi uma aventura, assim, fantástica, porque ficou uma amizade de pessoas desconhecidas. Então... É engraçado, né? A vida, as coisas que acontecem e esses casos inusitados que acabam virando uma história de vida para você e para você seguir. Mas é bem o que o Caixa falou no início ali, né, cara? A frequência, né? Você atrai o que transmite. Quando você tá numa frequência boa, você vai atrair pessoas que estão com a mesma frequência, é verdade, né? Se você pensa só negativamente e tal, não sei o que, vai vir tudo aquilo negativo de volta. E uma coisa que eu ia te perguntar, é claro que nós temos o nosso jeito, nossa cultura, apesar do Brasil ter várias culturas, né? Cada lugar que você vai, um costume, vamos dizer assim. Tem algum lugar que você passou, que você adotou para você como, tipo assim, uma possível filosofia de vida? Pô, é legal a forma que eles falam, o tom de voz, como se comporta, que você trouxe para você, assim? Tendo em vista que já é bem típico, né? A parte do árabe também. Exato. É uma enraizado, cultura muito forte na nossa família. Mas, assim, eu costumo dizer que eu absorvo um pouquinho de cada povo bacana que eu conheço e cada cultura diferente que eu conheço nesse mundão lá fora, porque elas são muito específicas.
Por exemplo, eu amo a América do Sul, a América Latina. Os povos daqui, eles falam com um amor muito grande das suas origens, do seu país, da sua história. E eles contam assim, esse meu mestre escreveu, ele falava, a vontade tem que vir daqui. Existir, né? Eles contam com vontade. Então, assim, o peruano tem um amor à história dele, mesmo se a situação estiver ruim ou não, ele conta com orgulho tudo que eles passaram, e ele conta com orgulho o que eles produzem. Eles falam do artesanato, do povo deles, da comida que é maravilhosa, né, do pisco sour, do ceviche, mas com um sabor diferente. Você tem vontade de experimentar aquela cultura das 300.000 qualidades e tipos de batatas diferentes, né? Que roxa, amarela, laranja. De todos os tipos. E, assim, eles têm um amor muito forte, né? Machu Picchu, que é uma coisa que fica muito em você depois que você vai à experiência Cusco e Machu Picchu. É um lugar, assim, que você fala, ou eu quero morar aqui ou eu vou voltar. O berço, né? Ali tem uma coisa do berço da civilização. Exatamente. É uma história muito forte. E todo guia, e eu falo muito isso, que as pessoas, né, hoje, eu sei que, né, hoje todo mundo é agente de viagem, jornalista, né, hoje todo mundo é tudo, né? Mas, assim, host de podcast, tudo. Você podendo se especializar, você passa com maior sabedoria, maior cultura, maior conhecimento. Isso ajuda muito, porque as pessoas costumam dizer assim, não quero guia, não, guia é chato, né? Eu gosto assim, vou no Google, eu pesquiso lá e faço as minhas coisas. Aí a pessoa volta, você foi não sei onde? Não. Você visitou o museu? Não, tem isso lá? Não fui também não. Mas você foi lá naquele país, né? Então, assim, gente, o guia é uma profissão. E o guia especializado que estudou para isso, que está lá contando com amor sobre aquele país, né, aquele local, é diferente. Eu não dispenso um city tour. Quando eu viajo, eu sou turista. Eu quero fazer viagem de turista, até para contar para o meu passageiro do Dental Turismo o que eu vi, o que eu aprendi, né? E o guia local é a melhor pessoa para te dar essa informação. Sim. E você está ajudando ele, né? Igual a gente estava falando ali, né? Ajudando o trabalho dele, né? Fazendo ele continuar naquilo. Fazendo ele continuar e ele poder te receber cada vez mais com profissionalismo. Para ele gostar do que ele está fazendo, você tem que gostar do que ele está falando, né? Então, eu sempre prestigio os guias. E eu acho aqui, a América do Sul, eu vejo isso mais nos países vizinhos do que aqui. Talvez o Brasil esteja também nessa mudança, mas não que aqui as pessoas falam com amor, mas eu vejo isso lá mais forte. Eu não sei se é por um sofrimento e vamos transformar isso, né? E o Chile é um país que, assim, eu não repito países, porque eu preciso conhecer muitas coisas para poder também contar para os meus passageiros. Mas o Chile eu já fui 5 vezes. Porque, além das oportunidades, né? Porque a gente às vezes vai como passageiro e vai como agente de viagem convidado pelas grandes operadoras para se especializar melhor, conhecer melhor o destino. E o Chile eu já fui 5 vezes e não parece que eu fui no mesmo lugar. Caraca. Porque ele é dividido em regiões muito diferentes. O deserto do Atacama é fascinante, é uma região. Santiago e arredores, Vale do Nevado, outra. Patagônia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Patagônia melhor experiência. chilena. Primeira vez, depois de ter o primeiro filho, e eu ter coragem de ter ido numa viagem assim. Então, foi marcante por várias coisas. É tão extrema, né? E assim, é um lugar que a gente estava falando no caminho para cá sobre a natureza, né? É exatamente por isso que eu quero. Despertou um olhar diferente para a natureza. O Eric que me falou muito disso. Lá tem isso. Eu acho que é próprio para isso. E para o bem que ela te faz, para tua alma. Então, assim, é um lugar inóspito, mas é um lugar lindo. Ele te traz uma paz. Eu falo que eu fui a Puerto Natales, eu fiquei num hotel que era em frente a um fiord. Eu falo, gente, não precisa nem na Noruega para ver os fiordes, porque os daqui são maravilhosos. E uma coisa que me chamou a atenção lá, acho que arquitetos e engenheiros iam gostar muito, tudo tem que estar combinando com a natureza, as construções, nada pode se sobrepor.
Então, que a natureza seja o mais destacado e o mais respeitado no meio ambiente, no ambiente de uma construção. E eles, assim, esses povos... Não pode ter aquele contraste. Não assim. pode. Dá Ela tem que se ela, sobressair. tem que Ela é mais importante. Legal. Fora que, assim, é um lugar de paz, é um lugar... É muito lindo. A Patagônia chilena, a Argentina, a chilena me deixou muito envolvida. E a comida, os hábitos, os guias falando com aquele gosto e com aquela alegria. Então, assim, a Patagônia me marcou muito. E os animais, a natureza, tudo que você vê de diferente, as paisagens, né? Os glaciares, é fora da nossa realidade. O Brasil é lindo, né? Tem coisas também lindíssimas, mas é um contraste muito grande com o que a gente vê aqui. Lógico, é por isso que é importante você conhecer lá, para também dar valor ao que você tem aqui. Exato. As diferenças. Um amigo nosso morou no Ushuaia um tempo. Aí ele falou muito da Patagônia chilena também ali, cara. Ele falou, cara, você não faz ideia, isso, mano. Né? Ele mandava umas fotos, é muito diferente, via né? vegetação, falava, não é possível, essa foto tá editada, parecia que dava cor para as coisas, sabe? É isso que eu senti quando eu fui lá. Absurdo, então, a cor da água, cara, por causa do glacial, né? É absurdo. Cristalina e de um azul que você fala, isso é um desenho. Não, isso é real, cara. É real. Botaram corante. Exato, cara. O contraste da foto quando o Eric mandou foi absurdo, cara. Não é possível. É muito bonito. E isso é empolgante, né? Porque assim, te dá um gás de viver, né? E é a natureza pura. Não é nem luxo, não. Tem os hotéis de luxo, tem para todos os gostos. Mas é a natureza que te transforma lá. Então, a Patagônia tem esse, pelo menos em mim, ela acorda, tem né? esse efeito. E fora isso, o Chile realmente ele é muito diferente. Os lagos e vulcões. Então, assim, é um país que você volta várias vezes, as águas termais, e você, se for em cada região, você foi em países diferentes, é o que parece, entendeu? Então, assim, a Argentina também é muito bonita. A Colômbia foi um dos últimos países que, assim, também me encantou pelo povo, pela comida, pela musicalidade. Eles fervem música lá, né? Então, que maneiro. E eles são um povo muito carismático. E é um país muito rico. Eles falavam assim, nosso país é tão rico quanto o de vocês, nós temos tudo. Só que a política aqui estraga o nosso país e igual assim, aqui a gente também. não consegue, acho que como em quase todos os lugares, né? Porra, lá é tem um lado sinistro, bom e o ruim. Lá é complicado. E eles lá reclamavam disso, mas é um país assim, né? Esmeraldas, flores, café, paisagens, e tem os extremos também, né? O café é mais caro de lá, né? O café lá que o passarinho que caga. Sim. Tem uma parada dessa mesmo. Também, exatamente. Verdade, já vi um negócio desse. Eles são produtores também de flores maravilhosas, esmeraldas. Lá tem a Catedral de Saudades e Paquira, que é um ponto turístico maravilhoso de Bogotá, conta toda a história da Via Sacra. Então, assim, eles são muito... Tem um amor muito grande pelo país deles. Patriotas ali, né? São patriotas. Os guias contam com muita vontade. Por isso que, assim, eu estou citando isso para dizer a importância da gente contratar os guias. Perfeito. Né? Estar sempre com eles. E, assim, a gente nunca manda de qualquer jeito. A gente tem operadores sérios que têm conhecimento, nos passam esse conhecimento, a gente faz viagens de experiência para poder dar o melhor para o nosso cliente, para o nosso passageiro. Não é comprar de qualquer jeito, foi contar, né, quantos lugares foi. Não. É ir e desfrutar do destino, mas com qualidade, né? Porque senão você só foi, né? Foi lá, foi aqui, ali. Um roteiro de papel só, né? Você não consegue realmente não é legal. viver aquilo para transmitir. Lugar. E para isso você tem que estar em contato com pessoas locais. E os guias te dão essa oportunidade. Lá na Colômbia teve um parceiro que morou 1 ano lá, só esse negócio de política que eu lembrei aqui, né? Tipo assim, o cara consegue ver quem não é da Colômbia, foi no shopping, isso é uma história que ele contou, né? Foi no shopping, parou no estacionamento, a pessoa parou de frente. Aí se ele é colombiano. Caraca. Porque já é cultural deles, né? Parar de ré. Porque se acontecer alguma coisa lá, que a gente sabe que acontece lá, o carro já sai. Tipo assim, esse aí não é daqui. Um detalhe, parou de frente. Um detalhe. Por causa desse extremo que às vezes acontece lá. Né? Cada jeito, né? Eles são muito ligados nessa parte aí. Se acontecer algum problema, eles já... E Bogotá também não dá pra fugir assim rápido, não, porque o trânsito é caótico. Eu fiquei assim, Bogotá e Lima, no Peru também. É um trânsito assim, eu não sei como eles se entendem, mas se entendem. E a gente chega nos lugares, mas olha, leva horas. Então saiam com antecedência, ouçam seus guias,
vão no caminho certo, porque senão não chega. Mas assim, é muito interessante. Todos esses povos têm uma cultura muito rica, né, pela colonização e por tudo que viveram, e eles preservam isso, né? Então, é a essência, né? Isso é muito importante. E mesmo aqui no Brasil, eu falo, gente, é muito importante você ter um guia, faz o city tour. Ai, city tour é besteira. Mas não é, eu sei, eu respeito, cada um tem um desejo, né? Gosta de fazer sozinho, gosta de fazer. Mas é importante porque o guia local, ele vai te dizer onde é melhor comer, comprar, visitar, com qualidade, com segurança. Além de você fazer uma amizade, né? Exatamente. Que é o mais importante. A gente fez uma amizade lá em Porto Seguro, né? O guia que foi com a gente lá, tipo assim, a gente ficou falando com ele. Quando assim, vocês foram peletar o turismo. Lá no início. Mas não é importante? Estamos falando de 2007, isso, guia Super 10, mano. Eu esqueci o nome dele, vê se lembra aí depois. E é tão bacana porque eles ficam gratos também, né? De você ter entendido o trabalho deles, a importância do trabalho deles. E o Brasil é um país muito diverso. Então, assim, é a cultura muito diferente de um estado para o outro. É então, isso que eu quis dizer. Em vários países. Exatamente. E como é importante você ouvir o guia local, as dicas locais, e é isso que a gente procura dar, segurança e conhecimento. Porque senão a tua viagem é em vão, você gastou dinheiro, só tirou uma fotinha e voltou. Vai estar mais preparado ali para te receber e tudo, né? Lógico que às vezes a gente fica meio assim, aqui é R$50 de estacionamento para ir lá pro Cristo Redentor. Sabe? R$100 por pessoa para subir até, sabe? A gente fica meio assim, mas tudo a gente acha que vai ganhar um dinheiro, né, de alguma forma, tirar um dinheiro da gente. Talvez seria um ponto negativo que o pessoal pensa, mas não é bem assim, né? Não. Não é assim. E se você sabe onde você está comprando, né? Esse é o diferencial, porque, né, aquela coisa que eu estava falando, você me perguntou sobre bom senso, né, gente? Se você entrou numa furada, né, você tem que se resolver com essa furada, né? Então, não adianta, assim, a gente procura dar qualidade, profissionalismo e assistência, né, suporte. Então, é um trabalho muito sério, que às vezes a pessoa não entende. É o que você está falando aí agora. Então, a qualidade e a segurança para o passageiro é primordial. Então, assim, eu falo com os meus passageiros, os que já estão comigo então há anos, né? Eu acho muito legal, porque entrando e saindo, eles estão lá. E eu falo que quando eles viajam é como se eu estivesse viajando, como se eu estivesse montando uma viagem para minha família. Perfeito. Então, é com muita responsabilidade. Um carinho, né, cara? Eu quero que eles vivam a essência daquele lugar. O melhor foi lá, que tem. O melhor. É o que você falou da Disney. É a proposta deles de encantar, né? De encantar. E foi lá que eu me encantei. E de lá que vem a frase que é o slogan da minha agência. Porque, assim, era a realização de um sonho. E até então foi minha primeira viagem longe, mesmo internacional, né? Fora essa que eu falei da Escola Normal do Sagrado, que as freiras levavam a gente para uma viagem aqui. Foi internacional, mas foi uma curta viagem, eu era muito nova, né? Era, sei lá, 8ª série. E essa primeira Disney foi uma excursão também. Eu ainda não tinha agência, mas foi um sonho realizado. Porque, assim, o Walt Disney, vamos tirar o chapéu para ele, né? Nossa Senhora. Ele soube trazer o encantamento e lá tudo funciona. E ele foi um empresário que teve altos e baixos a vida inteira, né? Assim, o sucesso mesmo veio, ele faleceu, viveu talvez esse sucesso uns 10 anos. Mas ele criou uma coisa, assim, muito fantástica. E com um dom que ele tinha, o talento, né? De desenhos e de criatividade e de perseverança, né? Ele era perseverante. E a primeira frase que eu encontro, quando eu chego, eu falo, nossa, eu consegui, eu vim. Então, assim, era um sonho que eu queria realizar. E a frase era, if you can dream it, you can do it. Né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Eu falei, exatamente. Então, claro, nem tudo é fácil, nada cai do céu. Exato. Mas se você tiver isso em mente, você tiver aquela vontade que vem de dentro, as coisas acabam acontecendo, né? Você consegue. O universo te devolve. O universo te devolve. Teve um convidado, só um gancho, que trocou uma ideia com a gente aqui, eu nunca mais esqueci isso, cara. O pai da Maíra, velho. Cuidado com o que você pede a Deus que ele vai te dar. Isso aí. Cuidado. Então você sonhando, você acreditando, uma hora realiza. Vai chegar lá. Ele falou isso, quando ele tava falando, eu até fechei o olho assim, delícia, cara. Não é verdade? Falei. Mas fala da Disney, te roubei a cena. Não, foi uma experiência legal, foi uma viagem, foi com família, foi com tias e primas, inclusive essa tia, né, que era a irmã mais velha do meu pai, estava e que causou todo esse
encontro da minha mãe e do meu pai. Foi uma viagem bacana, foi uma excursão, e ali eu já comecei a imaginar alguma coisa. Foi a primeira vez, né, nos Estados Unidos, foi essa viagem. E essa frase ficou na minha cabeça. E interessante que aí depois vieram esses cursos, eu era professora de inglês, depois vieram esses cursos, e toda vez que eu ia para uma viagem ou para esses cursos, eu despachava de navio. Olha que coisa interessante, né? Como tudo são as experiências e oportunidades que vão levando você para algum caminho. Eu mandava de navio porque era muita coisa para mandar de avião, e naquela época era difícil despachar assim, você tinha que ir ao correio e tal, então eu despachava de navio. Caixotes de panfletos, livros. A gente não tinha informação aqui, né? Pegou? Já? Sim. 400 gramas de informação. Livros, todo o material de todos os lugares que eu pisei nesses cursos pela Europa, pelos Estados Unidos, eu despachava de navio. Minha mãe adorava. Ela, filha, que interessante, que material rico, mas você vai fazer com isso tudo? Eu falei, não sei. Eu vou fazer alguma coisa com isso. Isso é para minha vida, porque eu não trazia só os livros de inglês que eu estudava. Eu trazia coisas das cidades, tudo. Era relevante, tu? Eu comprava tudo sobre todos os lugares. E quando eu abri a agência, então aí passaram esses cursos, eu tinha esse material guardado, né? Quando eu abri a agência, eu tinha tanto material, eu tinha material até que as operadoras não tinham, porque eram lugares mais difíceis de alcançar. Então, lugares que eu visitei durante o meu curso, que não eram tão turísticos, mas passaram a ser. Então, quando eu abri a agência, eu tinha tudo de tudo que eu visitei. Mais do que as operadoras me ofereciam, como folders e panfletos e tal. Então, assim, tudo tem um propósito, né? Mesmo que no início você ainda não saiba qual é, mas tinha. Você vai fazendo sem querer, né? Sem querer. Na hora que você vê. Não, foi visionária. Vovô Raif, né? Vovô Raif. E vovô Emílio e Zazá, que também tem uma história muito forte, porque quando eu comecei a agência, minha mãe estava num processo de trazer minha avó para Valença, essa avó, Julieta Willa, mãe da minha mãe, a Zazá, apelido Zazá. Porque ela já tinha ficado viúva, eram 4 filhos, minha mãe tem 2 irmãos, né? Agora você tem um, e uma irmã, e essa irmã tinha falecido muito jovem de câncer, e minha avó estava muito triste. Só que minha avó era muito guerreira e não deixava a petaca cair. E minha mãe queria trazer ela para Valença, né? Porque a filha mulher que restou estava aqui, tinha que cuidar dela, e ela não queria vir. Minha mãe passou, o amor move, né? Então, tudo feito com amor, né? Dá certo. Florece. Queria trazê-la para Valença, mas queria que ela fosse feliz aqui, porque lá no Rio, teatros, cinemas, né? Shows, as amigas, a única irmã que ainda estava viva, ela tinha que dar um jeito da minha avó ser feliz aqui sem prejudicar nada disso. Ela começou a trazer minha avó mais vezes, mamãe, que tal morar aqui, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar. E minha mãe começou a estudar sobre terceira idade, reuniu umas amigas, umas senhoras, umas amigas, as mães das amigas, e a gente falava que era o cassino da Nádia e do Edgar. E ela abria lá em casa para jogos, vamos jogar baralho, vamos comer quibe, esfirras, vamos fazer, né, vou tocar piano, minha mãe pianista nata. Que maneiro. Vou cantar para vocês, e como tudo vem, as oportunidades e as experiências da vida podem criar as coisas, né? E aí ela começou assim, minha avó começou a gostar e começou a fazer amigas. E ela saía comigo na rua aqui e falava assim, acho tão legal você sair aqui em Valença. Falou, oi, Valana, oi. Falei, vó, se a senhora vier morar aqui, a senhora vai ver, a senhora vai sair falando oi com todo mundo, que a senhora é uma pessoa querida. Não deu outra, porque ela gostou da ideia, não tinha muita opção também, morar num casarão sozinho no Rio, né, os filhos casados, e ela, filha mulher aqui, ela topou. Ela veio porque ela gostou das amigas que ela fez, senhoras de Valença, gostou dessa atividade, e minha mãe não parou. Então, vamos ao cinema, vamos visitar uma fazenda histórica, vamos prestigiar, né, os restaurantes e bares locais, vamos fazer reuniões. Meus pais sempre me ensinaram isso. Né? Se a gente nasceu aqui, é essa cidade que nos dá o que temos, nós temos que dar o retorno. Vamos continuar regando então, ela, né? Olhar ao próximo. Então, né, o empresário valenciano, ele tem que acreditar e ele tem que tomar lá da cá. Recíproco, né? Ganha-ganha. Sim. Então, ela começou a prestigiar todo mundo, como ela sempre fez, mas aí com os grupos das senhoras. Começou a estudar e aí criou o grupo da melhor idade.
Foi a primeira vez. Uma das primeiras vezes. Tem uma coleção hoje, né? Não é? Eu tô gostando disso. Eu tô adorando. Né? E foi o primeiro grupo da melhor idade, ela chamava de melhor idade, na cidade. Foi a criação junto mais ou menos com a Etal Turismo, que foi em 95, mais ou menos. Ela já fazia essas atividades, em 97 mais ou menos ela criou esse grupo. E ela se especializou, contratou professor, alugou um salão do Hotel Valenciano, elas faziam ginásticas, trabalhos de memória, e saíam. Visitavam todas as fazendas históricas. As pessoas às vezes falam assim, você não faz turismo receptivo. Nossa, como fazemos? E fazemos mais. Era uma pergunta. Porque nós fazemos para a nossa cidade. Porque sempre, e ainda é um pouco, mas agora as coisas estão melhorando, né? Tem tantos empresários trabalhando em prol de Valença, né? Nós vamos 2030 melhorando, está chegando. Então, assim, mas sempre foi muito difícil porque as coisas não eram especializadas. Então, a gente sempre fez com o que a gente tem de conhecimento e de possibilidades. Então, minha mãe sempre fez um turismo receptivo com todas as alunas do grupo, suas famílias. E aí, olha, tem vaga no ônibus, vamos poder chamar, chamem os parentes, amigos de fora. E, olha, elas visitaram mais fazendas e cidades vizinhas aqui, e restaurantes e bares que sempre tiveram em Valença, do que todo turista que veio aqui. Porque minha mãe e meu pai sempre tentaram prestigiar, assim, pessoas locais. Então, vamos na Fazenda tal, elas têm um roteiro de fazendas. Fora as viagens que também seguiram Brasil e mundo afora. Mas primeiro Valença. Então, tudo começou aqui. E aí começou com melhor idade, cursos para memória, cursos para felicidade, vamos nos reunir, porque bater papo, ter amigos é muito importante, né? Então, isso fazia parte do curso. Sair para almoçar, para jantar, cinema, teatro, festas, eventos. Vamos inventar um evento. E depois veio a dança sênior na vida dela, que é uma dança que veio da Alemanha, por causa da professora dela. Ela também se especializou e resolveu fazer o curso, porque você tem que ser habilitado. E essa dança é muito interessante porque ela trabalha coordenação, memória, corpo e alma. Eu falo que é uma linguagem corporal internacional. Por quê? Porque são danças cadenciadas, melodias do mundo inteiro. E se uma pessoa dança sênior lá na Alemanha, outra na Austrália e aqui no Brasil, e você fala, a Marcha do Caçador. Então, é a mesma dança em diversos lugares do mundo. Então, você sabe a cadência. E ela trabalha muito, ela é dança em roda, para você se olhar. Né? Então, a amizade, a coordenação, a memória, a lateralidade, e é muito agradável, porque as melodias são lindas, são internacionais. Então, ela começou a se especializar nisso. Canto coral, já teve dança de salão. Teve uma época que nós fizemos também o inglês, passou a ser, a gente criou dentro, porque a Etal Turismo não é só viagens, né? São cursos também. E a gente teve uma época que criou, junto com esse meu mestre, Basic English for Trips and Conversation. Era curso de inglês básico para viagens e conversação. E foi um sucesso também. A primeira aula foi um chá inglês, para as pessoas entenderem como era a história do chá inglês. E ficamos anos fazendo isso também, porque a gente queria fazer por Valença e para Valença, nunca para fora, né? As pessoas falavam, mas você viajou o mundo e vai abrir agência de turismo aqui, ó? Tá maluca? Quantos meses? Vai abrir. Te dou 6 meses. 58, 6 meses. 6 meses, já falaram isso. Eu falei, não, eu entendo, realmente, porque foi uma coisa meio impactante quando a gente abriu a agência. Já são 27 anos, indo para quase 28. Porque eu lembro que eu fui até os Correios. Eu fui nos Correios falar, gente, vocês sabiam que aqui nos Correios vocês têm um malote, que é o kit passaporte? Se não tem aqui, tem no Rio, então manda para cá. Estou abrindo uma agência na cidade. Tragam isso, vai ser muito fácil para as pessoas fazerem, mas já tem que ser presencial. E eu fui nas papelarias, olha, estou abrindo uma agência na cidade. Se vocês tiverem o DARF para poder o passageiro comprar e pagar para poder fazer o passaporte. Então, assim, né, como eu te falei, que a vinda da minha avó para cá, para que minha mãe pudesse criar esse primeiro curso voltado a um olhar diferente para a terceira idade em Valença, tem a ver muito com, eu falo, com aquele filme da Whoopi Goldberg com Mudança de Hábito. Eu acredito que a agência tem um pouco disso também, porque mudou uma realidade.
O que eu queria com isso? Eu queria que o valenciano, que ele pudesse também viajar e conhecer tudo que eu conheci. E como? Com a experiência que eu tive. Então, eu achei assim, que a gente conseguiu mudar essa realidade e dar oportunidades. Porque quando eu abri, não era fácil viajar. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Mas quando eu abri, não era. Os financiamentos eram feitos em dólar no cartão de crédito. Pô, 27 anos atrás? Como que você compra uma viagem e não sabe quanto que você vai pagar no mês que vem, né? 27 anos atrás. Era tudo muito mais difícil. Mas a gente foi evoluindo, as coisas foram ficando mais fáceis. E quando a gente abriu, a gente começou a trabalhar muito grupos. Eu levei muitos grupos, que o grupo dá uma segurança muito grande, né? Essa primeira viagem da ETAL foi para onde? A primeira viagem da ETAL, sabe que eu estava olhando as fichas? O cliente número 1 foi o Gustavo. A gente era namorado, cliente número 1. Mas, na verdade, a primeira viagem foi meu pai e minha mãe que fizeram. Porque a gente testa os destinos para vender com garantia. Claro MVP. Que não dá para testar tudo, né? A galera aí, ó, fez um MVP, pô. Foi por validou. Gustavo e uma galera aqui de Valência. Validou o seu produto. Eu sou voluntário. Se tiver algum lugar do mundo aí que queira experimentar, pode me jogar para lá. Eu volto trazendo informação. E, assim, depois disso, eu comecei com grupos. Aí foi um grupo de aluninhos. O primeiro grupo foi as Luluzinhas para Nova York. Um grupo de amigas, mulheres para Nova York. Depois, para Disney. Eu tinha alunos de inglês que os pais só deixavam se eu fosse. Falei, ai, que sacrifício, eu vou pra Disney. Ai, meu Deus, vou voltar a Disney, então vou. E com outro olhar agora, né? Imagino. Pelo bem de vocês, eu vou. Sacrifício. Vou ter que ir. E depois Cancún. Foi um destino muito legal, foi uma viagem assim, eu não ia. Mas os passageiros, ai, Kátia, você fala inglês? Eu falei, gente, mas Cancún fala espanhol, portunhol, vocês vão se virar bem. Vai dar, não, a gente só vai se você for. Mas eu vou. Gente, sacrifício bobo? Claro que eu vou. Então, vamos embora. Foi uma viagem maravilhosa, foi de amigos de Valência. Então, assim, diversão inesquecível. Todas são inesquecíveis, Sim. né? Porque cada destino tem uma coisa inesquecível, né? Quantas já? Quantos países? Olha, pois é, isso que eu falei. A gente acaba... O Chile já conta 5 países diferentes aí. Conta 5 vezes? Eu acho que uns 20 e poucos países. 22, 21. Mas somando a ETAL Turismo, somar minha mãe, que levou muito mais grupos para o exterior do que eu, deve dar uns 50 países por aí, maneiro. mais ou menos, uma coisa assim. Tá bom, um quarto do mundo já tá bom. Mas falta muito ainda, né? Então, assim, ela levou metade dos grupos, eu agora tenho levado bastante. Para quem não acreditou que ia durar 6 meses, tem 50 países se você parar pra pensar, a cada 6 meses. Você já vai ter dificuldade de falar 50 países. Imagina, eu não sei o nome de 50 países. Então, isso aí. Exatamente, a gente tem que pensar. Sinceramente, não sei, assim, só se eu escrever. O mundo é muito vasto, assim, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, eu ainda pretendo realizar bastante, né? E, assim, sempre voltada à minha cidade também, porque estar aqui, empreender aqui, também eu acho muito interessante. Para quem nem pensava estar no comércio, né? Mas o sangue árabe falou mais forte, né? Falou que é igual a mosca azul para o político, mas com outra conotação. É o sangue árabe, que não precisa nem da picada, já está na gente, né? Então, eu procuro fazer as coisas e tá sempre aprimorando, mas para que os valencianos possam ter acesso, não só valencianos, porque, graças a Deus, assim, a gente também tem clientes do país inteiro. Eu tenho muito cliente das cidades da região, do país inteiro, e até alguns internacionais quando vêm fazer um receptivo no Brasil. Legal. Mas o que me move é estar na minha cidade, é poder investir aqui e poder contribuir, porque, assim, eu espero que todos os empresários tenham também esse desejo e tenham essa visão do olhar ao próximo, né? Que meu avô Raif criou a gente assim, né? Olha, compra na sua cidade, porque um dia você compra aqui, outro dia ali, um dia ele vem comprar com você, e assim, um dia... Gente, não precisa nem ter MBA, né? Gestão empresarial, né? É um bom senso, né? Então... 1913 já se falava isso. Então, você compra um pouquinho ali, mas não dá para prestigiar todo mundo, mas dá para dividir. Então, assim, as pessoas falam, mas você roda o mundo, eu rodo o mundo, mas eu me sinto uma traidora se comprar fora daqui. Eu gosto assim, artesanato, prestigiar, né, as coisas, comidas locais, os artesãos locais, mas fazer compras, eu respeito quem gosta, mas porque eu tenho esse produto, mas
eu gosto de comprar na minha cidade. Eu gosto de ver o dinheiro circular aqui. Porque, Legal. gente, olha só. Faz girar, né? Legal. Faz girar. E outro, você dá oportunidade não só, se você compra, né, naquele empresário ali da frente, ele vai poder melhorar o salário do funcionário dele. O funcionário dele vai poder ir ao médico, né? Porque o médico também tem uma consulta, o dentista. Então, se todos esses, né, profissionais liberais, empresários, tivessem esse olhar, né? Sei que às vezes é difícil, as coisas são difíceis às vezes. A cidade evoluía mais rápido, né? Eu acho que assim, um ajudando o outro. Sim. Um podendo contribuir com uma cidade que foi tão rica, né? Um passado exato. não tão distante, mas... E ela é rica. Eu falo, eu não preciso fazer compras fora daqui. Valença tem tudo que eu preciso para ser feliz. A gente que bom, nem né? precisa de muito para ser feliz, Não, mas Valença tem muito. Então, assim, que as pessoas pudessem ter esse olhar também, né? Eu acho que tem, mas às vezes tem certas dificuldades. Mas eu vivo com isso na cabeça. Meus pais me criaram assim, porque vovô falava assim. Meus avós maternos também, a gente tem que cuidar do entorno. Porque fazendo, né, o dinheiro circular, as pessoas vão ser mais prósperas. Não só os empresários, mas seus funcionários, suas famílias. E o crescimento vem. E tentar estar sempre circulando por aqui. E é uma coisa que a gente conversa. Se nós não fizermos por nossa cidade, quem que vai fazer? Exatamente. Então, então gostar do que é de fora é bom, mas procurar olhar, a gente tem tudo, né? Às vezes até as pessoas falam, né? Mas aqui é mais caro. Mas já pensou que às vezes pode ser mais caro porque você não compra aqui, então o cara tem que se deslocar muito para trazer as coisas para cá. Então olha com essa visão que às vezes, né, melhora. Igual na agência as pessoas às vezes acham que é mais caro comprar aqui. Não, eu sou uma agência de viagem representante de várias operadoras do país e do mundo. É o mesmo preço em qualquer operadora que vai fornecer para um intermediário, que é a agência de viagens, que é a especialista que vai atender o público. Vai realizar seu sonho, né? Tanto que eu tenho clientes, né? Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio, São Paulo. Por que eles compram aqui? Então, não tem essa visão. Às vezes o comércio dá essa visão, porque o comércio tem produtos que você precisa buscar longe. A gente não. Mas ainda assim, eu acho que é preciso olhar isso, né? Quem sabe as coisas aqui podem ter uma ou outra coisinha mais cara, mas você viu o esforço que aquele empresário fez para ir lá buscar? É isso aí. Botar preço nas coisas dos outros não é difícil. Fácil. Não é? Então difícil. É fácil, né? Tem muita gente que fala que é caro. Não, e também às vezes é fácil eu falar, mas eu estou dando uma visão geral, né? Porque um ponto somos de vista, uma família que está há mais de 100 anos no comércio. Né? É uma filosofia sólida. Milionário, mas nós vivemos e conseguimos manter, né, uma vida bacana, dando empregos, gerando renda, podendo contribuir até com formação, né, de quantos estagiários já passaram e funcionários pela minha empresa ou pelas empresas da família. E que bom que estão aí, né, cada um seguindo o seu caminho e com a experiência que talvez nós podemos passar, né, contribuir com o nosso conhecimento para que os outros possam desenvolver, deslanchar, ficar aqui, contribuir com a cidade ou com outros lugares. E algo que a gente não pode prender, né? Que fica Exatamente. O conhecimento deve ser passado. Exato. Ao próximo. Listamos o melhor país. Chile, tá ele? Top 1? Mas essa não vai ser pergunta. Eu quero saber o lá de baixo. A decepção ou o que não foi tão agradável. Deixa eu ver. O país, assim, querido por mim é o Chile, mas, assim, o país que ficou na minha memória como uma coisa muito diferente foi a Escócia. A Escócia me deu aquela coisa de, nossa, isso aquele choque, né? Acho que pela experiência de ter estado com alunos, né, e tal, e não sei, foi diferente na minha vida. Foi uma experiência diferente na minha vida, a Escócia. Imagino. Por estar realizando um sonho do que eu gostava de fazer, que era dar aulas de inglês, e por estar visitando universidades, castelos, entra e sai de castelos, uma cultura totalmente diferente, e o inglês que eu mais adoro, né? Então, foi muito marcante para mim. Agora, tiveram várias outras que também me encantaram. Todo destino tem um encantamento, né? Já teve alguma situação por ser brasileiro, de estar em algum país e eles terem uma certa visão assim meio diferente? Ser brasileiro? Não, eu vou dizer, teve nos Estados Unidos, assim, há bastante tempo atrás, né? Eles têm uma visão muito restrita, às vezes, mais voltada para eles do que para a gente aqui, né? Então, aí, brasileira,
numa dessas situações, perguntar, mas lá tem televisão? É só Pelé, futebol? Samba. Falei, gente... Caipirinha. Olha, eu nem lembro o que eu respondi, porque eu fiquei com tanta raiva. E ainda perguntou assim, Brasil? South America. Eu falei, não vou responder ela não. South America? Isso foi na Disney, na primeira vez. Uma outra situação foi num desses cursos de inglês, porque a brasileira, às vezes, eles têm um olhar diferente, né? A gente, uma noção, não sei. E eles, nesse curso de inglês em Nashville, no Tennessee, no fim de semana a gente ia para os lagos, que era igual uma praia. Andava de jet ski, de lancha. E nós chegamos felizes, era verão, sol danado, com nossos biquínis, né? Verde, cheguei assim, verdão. Assim. E aí, as mães de família, com suas famílias lá, pegaram as crianças, e acho que o marido veio pedir as horas pra gente, pegaram as crianças e, não chega perto delas não, imagina. Sei lá, né? O que pensaram da gente. Recalcados. E a gente estava com professores da escola, né? E esses biquínis, e chegaram, mandaram os maridos e as famílias se afastarem. E aí a professora falou, liga não, é porque eles acham, né, que é indecente, cultural, né? Tem que respeitar. Com medo de Por perder, outro lado, as americanas... Essa realidade, totalmente diferente. Né? E por outro lado, as americanas que estavam mergulhando no lake com a gente queriam comprar os biquínis que estavam na gente. Se eu soubesse, né? O sangue árabe, você vai na Flórida, tudo bem, que 80% de latino lá, né? Mas é mais ou menos essa pegada. Eles têm uma... Enfim. E uma outra situação, mas essa não por ser brasileiro, mas né, já que a gente está falando assim de coisas preconceituosas, né? É assustador até no mundo. E hoje, mais ainda, porque a gente acha que as coisas vão regredir, e elas estão aumentando em relação a preconceitos. Quando eu estava estudando também na Inglaterra, eu falei, bom, o primeiro passo a gente vai a Paris. Depois a gente segue a viagem. Não, você não devia ir, porque o seu francês não é muito bom, vocês só falam inglês bem, e eles lá não vão gostar de falar com vocês, e vocês são brasileiros, e não sei o quê. Eu falei, gente, que besteira, quem fala inglês ganha o mundo. Nós vamos. E fui eu e essa professora. Eu já escutei isso também deles. Não é? E aí falou, olha, você não vai ser bem recebida. E assim que eu chego na estação de trem em Paris, eu vejo um turco, eles estavam batendo no turco e arrastando ele. Eu falei, minha nossa, deixa eu me esconder aqui, ó. Porque o que esse homem fez? E todo mundo contra o turco. Mas aí a comunidade árabe que estava nessa estação de trem falou, ele não tem culpa de nada, é só porque ele é turco. Os árabes aqui estão sendo massacrados. E eu fiquei com aquela visão horrível, falei, meu Deus, o cara não fez nada. Vamos embora, vamos seguir, porque daqui a pouco vão falar, libanesa, vamos pegar. E aí eu falei, pega o passaporte brasileiro aí. Essa amiga, professora. Beduína. Beduína. Falei, meu Deus do céu, que a próxima você é. E não bastasse isso, nós descemos para o toalete e jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo. Nossa. E aí, eu saí de lá. França. Isso na França. Chegando, não vá à França. Eu falei, que gente ignorante. Os alunos do meu curso, não vá à França, brasileiros, vão discriminar vocês. Isso é muito tempo, né? Eu gosto do desafio. E aí, descemos pro toalete, jogaram bombas de gás lacrimogêneo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu saí de lá falando com as senhoras, don't go, e pedindo para elas não descerem. Elas, brasileira, né? Pra lá, deve ser, né? Falei, ninguém tá ouvindo a gente sufocada, tossindo sem conseguir respirar. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. O que é isso? Vão matar a gente agora. Pronto, não devia ter vindo a Paris. E fui saber, eu tinha uma amiga que morava lá, estudava artes, ela ia nos receber nesse mochilão, né, seguindo, ia encontrando pessoas. Ela falou, a brincadeira dos jovens aqui, é jogar bomba de gás lacrimogêneo. Gente, que brincadeira bacana, né? Jogar bomba de gás lacrimogêneo. E dali, por diante, Louvre e Notre Dame e passear de Bateau-Mouche. Foi uma viagem maravilhosa. Ainda bem que você Todos pôde os lá. Franceses, exatamente, ainda bem que eu pude, né? Oportunidade. Os franceses nos receberam super bem, falaram inglês comigo normalmente, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu acho que aquela chegada ali foi alguma coisa para... Olha, isso é um desafio, mas vai dar tudo certo, porque não vai ser assim a viagem inteira, e não foi. Inglês e francês tem uma questãozinha histórica ali meio complicada, tem né? Também. Então talvez por isso não queriam que a gente fosse.
E a decepção, mesmo assim, de Foi país só que esse você falou, momento. mano, esse país aqui que eu vou, meu, vai ser F. Olha, Aí chegou lá, Não era. você sabe que assim, eu não lembro de uma coisa ruim. Eu acho até que porque assim, as nossas viagens são muito bem organizadas. Então, assim, eu estudo tudo antes para que tudo dê muito certo. Não só para mim, para os meus passageiros todos. a importância mas do pros meus planejamento, né? grupos, a importância do planejamento. Isso aí. Então, assim, talvez decepção por comer alguma coisa que eu não gostasse tanto. Mas essa é engraçada. Mas não assim, decepção com lugar, com pessoas, eu acho que eu não tive. Tudo para mim foi muito importante e diferente. Cada país e povo contribuindo com a sua cultura, né? Mas teve uma coisa, decepção de uma comida. Quando eu cheguei para estudar nos Estados Unidos, era um 4 de julho. Comida na China. Essa daí deve ser uma decepção. Deve ser louco. E aí, eu cheguei no 4 de julho, eles são muito patriotas. Todas as casas com bandeira, foi muito interessante. E os professores do curso nos chamaram para sentar ao redor de um lago para que a gente comesse enquanto via os desfiles dos barcos e tal. Eu falei, maravilha, vamos lá, professores de inglês, vamos sentar, vamos nos entrosar aqui. E aí deram feijão num potinho. Falei, nossa, que delícia, já chegando sem sentir falta do feijão. Já tem feijão? Que maravilha, feijão branco. Falei, que delícia, vamos lá, gente. Botei na boca e... Manteve a compostura. Gente, é doce. Mas olha só, a gente, cidadão do mundo, professor de inglês, vai lá, todo mundo engolindo, ninguém reclama, tá uma delícia. É novidade. A mão até suando já, né? Você tem que comer um potinho de feijão inteiro, feijão doce, branco. Caraca. Nunca mais esqueci. No fim, achei até gostoso. Mas na hora foi... Eu acho que eu teria uma dificuldade com comida, porque eu sou meio quadrado pra... Não, eu tô aberta a tudo, claro assim. A Ana já gosta, sabe, experimentar, comer essas paradas. Eu vou no vaso. Gastronômico, acho que é o mais foda. Mas eu sou fraco nisso. É bem interessante, né? É bem Tenho interessante. pouca experiência com comida local, assim, diferente. A comida local, até pra você poder dizer Perfeito. que a nossa é a mais maravilhosa do mundo. Também, né? Depois da árabe. Mas, que eu gosto. Mas a nossa comida é muito boa, tanto que o estrangeiro vem aqui, a quantidade, né? E ela conta a história do país, basicamente, Exatamente. né, cara? Gastronomia, ela conta. Eu tô tentando lembrar o nome de uma comida árabe que eu comi, que foi uma delícia. A gente comprou até lá no Summer. Habibs. Não. Querido. Paga nós, Habibs. Calafa. Ou calafa, sei lá. Kafta. Não. Kafta. Kafta é bom demais. Eu vou tentar lembrar o nome. Tabulis, firra. Como é que era? Fala como é que era. Isso aqui Era tipo um... Ela parecia uma... Não é uma panqueca, mas era uma massa fina, redondinha e ficava dentro ali, como se fosse um sorvete de... Falafel. Isso aí. Falafel. Dizem até que tem uma Eu briga, adorei, né? cara. Que aí falam que os povos árabes, cada um quer ser o dono do falafel. Né? Então, é igual a história do pisco sour, que é a bebida típica dos Andes, que o Peru fala que é deles e o Chile fala que é deles. É maravilhosa, tanto faz beber num lugar ou no outro, mas os dois servem. O Andes tá ali, nos Andes, exatamente. Pequenininho, né? Então, o falafel tem uma falafel, briga esse sobrenome aí mesmo. Tem uma briga também. Aliás, esse nome. Os povos árabes, um fala que não, isso é do Líbano, isso é de Israel, isso é de... Cada um quer ser autor e dono da receita do falafel. O importante é que ele é gostoso. Então, uma delícia, a gente até ficou como brincando. Bebida, o pisco sour, que eles falam que é a cachaça deles, né? Diferente da nossa, que é aguardente de uva. Mas é uma delícia também, né? Então, é dos Andes, é o que você falou. Ásia, é interessante? Você não acha fui legal? ainda, mas muitos passageiros já foram e gostaram muito. Então, assim, depende do desejo e da visão de cada um, né? Mas eu acho que todos os países e continentes valem a pena. Se você está aberto a uma nova cultura, a experimentar, a conhecer as pessoas, porque eu gosto de conhecer as pessoas e suas histórias. Então, é importante você estar aberto a isso também, porque senão não vai ser tão proveitosa a sua viagem, né? Então, acho que isso que vale a pena numa viagem. Curtir. Como se você estivesse vivendo lá aquele momento e vai trazer aquelas experiências todas para agregar as suas experiências, né? Já teve... Patagônia para você? É o lugar top que você gostaria de ir? O meu sonho master é África. Interessante. Então, é o meu se sonho. você pode sonhar... Não, sem dúvida. Realizar. Eu falo com a minha mãe que um homem sem sonho... Um homem no sentido literal ali, né?
do ser. Eu falo com a minha mãe que o homem sem sonho é um homem sem realizações. Exatamente. E a África, para mim, cara... África, Egito, tenho muita vontade. Egito é um projeto. Egito assim, é um projeto. Turquia e Egito é um projeto. Minha mãe já foi... Não, fez Turquia, mas o Egito é um projeto que eu tenho também de passageiros que têm esse desejo. O que me atrai numa viagem é mais a natureza em si, não o que o homem criou. Nada contra, mas eu não tenho assim tanta vontade de ver a Estátua da Liberdade. O que já existia lá, né? De ver aquele prédio que eu acho que tem lá em Dubai, que é o mais alto do mundo, tem uma piscina de borda infinita. Pô, vamos lá. Maneiraço aquilo. Um dos meus sonhos, bate perfeitamente. Um dos meus sonhos é saltar na palmeira de Dubai. Porra, aí é diferente. E é totalmente artificial. Jumeirah. Mas, pô... que foi totalmente... Mas criado. É uma natureza ali, mas é uma proposta, né, sim. Cara, né? Mas, pô, a África, pra mim, cara, aquele visual, aquelas coisas ali, a própria Patagônia também. Pô, Pucón, tenho muita vontade de ir. As águas termais, eu acho que assim, é bem essa cara. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente acha interessante fazer. Eu gosto de entrevistar, às vezes, o cliente para dar as melhores dicas. Para olha, esse destino não vai ser a sua cara. Igual a gente estava conversando ali antes sobre os alunos, né? A gente também faz cursos de idiomas fora. Então, assim, às vezes eu entrevisto um aluno e falo, esse país não é o seu perfil, ou esse tipo de programa não é para você. Não quer experimentar, de repente, fazer só um mês de imersão de um idioma, e aí sim você vê se você aguentaria ficar um ano nesse destino? E às vezes a pessoa me agradece, realmente não era nada disso que eu queria. Eu ia gastar dinheiro à toa. Isso estava de bom tamanho para mim. É legal, desculpa. Nada. É legal você ter esse feeling também de interpretar na pessoa o que ela está procurando de verdade. Não que às vezes um amigo fez e ela acha que é legal. Exatamente. Mas não é para ela aquilo. Às vezes, porque não adianta substituir destinos, né? Às vezes, assim, meus clientes às vezes pedem para publicar, né? Que eu também sou colunista social do jornal local, e às vezes eu publico lá os destinos quando a pessoa autoriza. Bem claro. Sai quem autoriza, porque eu não conto para onde meus clientes vão, como médico, né? Você autoriza a nossa fotinha hoje? Você autoriza? Claro, vai ser uma honra. Eu só divulgo se a pessoa quiser. Tem que falar com o chefe ali, cara. Vamos falar com o chefe aí. Autorizado por escrito. Cruzadinho, pré-datado, vambora. E às vezes a pessoa viu e falou, poxa, que legal, fulano foi no destino tal. Kátia, como é que é? E às vezes é um cliente que eu já conheço, fala, olha, é um destino maravilhoso, mas eu acho que não é a sua cara. Eu acho que você seria mais feliz no destino tal. Mas vamos lá, vou cotar e você vai comparar. Realmente, aí você contando a história desse destino, não é minha cara não. Não vou não, eu prefiro ir pra cá. E não adianta, às vezes, você quer substituir destino, eu falo isso também. Tá mais barato ir pra cá do que pra cá. Gente, não é uma camisa. Não adianta, você vai pra voltar infeliz. Porque não era isso que você queria fazer, né? Igual eu queria comprar uma calça jeans. Fui lá, comprei uma saia preta. Não, mas você não saiu para comprar uma calça jeans? Então, assim, espera, então. Vai olhar a saia preta todo dia. Que droga, eu não queria isso. E a calça jeans fica mais longe, que você gastou dinheiro. Exatamente. Então, o destino tem isso também. Você, é importante você ter a ver com aquele local. Às vezes tem gente que, assim, vai porque quero conhecer vários lugares e tal. Mas quando eu conheço bem o cliente, eu sei dos gostos dele. Gente que está comigo há 27 anos, continua, né? Obrigada, meus clientes. Que maneiro. Eles confiam no que a gente fala. E como eu já sei o histórico dele, onde foi, onde não foi, o que gosta, o que não gosta, esse aqui não é essa cara. Esse aqui não combina com você, mas eu vou cotar, só para você ver. Agora, esse aqui combina com você. E a pessoa volta feliz, porque viajar é realizar sonhos, né? Perfeito. Então, eu falo que viagem tem que ser para você ser feliz. Então não adianta viajar de mau humor, tá de mau humor, não viaja não. Vai não. Vai não, porque vai voltar mais chato ainda. Exato, pô. Tô suado pra fazer uma viagem ali. Então vai gastar para ser infeliz? Não. Viagem é para realizar sonhos, é para voltar feliz, realizado mesmo, né? Querendo outra, né? Querendo outra. Então, assim, igual tem gente, eu não gosto de navios. Às vezes foi e adorou, e nunca mais parou. A última coisa do cruzeiro que eu fiz pela última vez foi levar um grupo, porque sempre minha mãe que leva. Eu já tinha ido com a família, mas não tinha levado grupos num cruzeiro. E esse foi muito interessante, porque minha mãe não pôde ir, então meu filho
começou a estagiar lá comigo na agência e se revelou muito bem. Ele foi comigo, grande parceiro. O vovô Raif tá feliz. Super profissional, o Sanguinho tá falando lá. Foi super profissional e foi um grupo muito legal, porque assim, tinha todas as idades. E foi muito interessante, porque foi um passeio feliz, sabe? A gente se encontrava o tempo todo e cada um podia fazer o que queria, porque tem essa opção dentro de um navio, quer descer, desce, não quer, não desce. Mas todos os programas fora do navio, que era para descer em terra, todos fizeram juntos, quase todos, quem não quis fez diferente. Então foi legal porque nós andamos juntos, várias idades diferentes e pessoas de vários lugares. Foi muito legal, foi muito prazeroso. E eu acho que o grupo também tem essa importância de você estar bem, porque são pessoas diferentes. Então, se não tiver todo mundo numa vibe legal... Perfeito, na mesma frequência, não dá certo. Então, até para viajar em grupo, você tem que estar aberto, né? Acontecem os imprevistos aqui, outros ali, todos resolvidos pelos nossos operadores, e no final tudo dá certo. Então, assim, o importante é você conhecer o cliente, né? E também na hora que se juntar para sair com eles, vamos lá, vamos fazer reuniões. Aí eu falo tudo, porque é muito bacana viajar, né? Ninguém conta os perrengues que passam. Eu já conto antes o que pode ou não acontecer numa viagem. Então, tem que estar preparado para isso. Overbooking, né? Porque agora a lei permite. Então, eu conto tudo o que pode acontecer e tudo que o passageiro pode fazer para se virar se eu não estiver. Porque nós temos operadores para isso, para dar suporte, né? Com segurança. Então, assim, você tem que contar as coisas boas e ruins que podem acontecer. Porque se as ruins acontecerem, você está preparado. Ou eu tenho suporte para dar. Então, isso é uma coisa importante também. Então, voltando. Transparência. Não adianta você enfiar dentro de um navio uma pessoa que tem horror de água. Mas agora, se uma vez ela foi e testou e adorou, eu tenho clientes assim que nunca mais deixaram de fazer um cruzeiro na vida. Eu tenho um pouco com água, medo, sinceramente. Tem que testar para ver se vai gostar. Só fazendo um mini cruzeiro de 3, 4 noites. Uma cidade lá dentro. Exatamente, por isso que eu acho que meu pai que costuma dizer, minha filha, é ótimo, é um hotel que vai andando atrás de você. Quer descer, você desce, não quer, você fica no hotel. Parou no porto, não quer, esse porto já conheço. Então, fica lá caramujo, na sua piscina, no seu drink, nas suas atividades. Se choveu, você tem 1000 coisas para fazer lá dentro. Então, também é uma coisa interessante. Então, assim... Foi a última coisa, né, que você perguntou que eu fiz pela primeira vez, foi levar um grupo num cruzeiro marítimo com o meu filho. Que maneiro. Foi uma experiência muito legal. Pela diversidade do grupo, pelo inusitado dele ter ido comigo de última hora, que minha mãe não podia ir, então eu fui com ele. Foi muito interessante. Já está começando a passar o bastão ou não? Olha, tentei, porque o comércio está ali, né? Tá ali. Mas ele está se formando em Direito, então eu não sei que caminho ele vai seguir. Né? Então, eu deixo livre. Mas se ele quiser voltar, nossa, eu fico... Portas estarão abertas. Portas abertas para minha filha também, se ela algum dia tiver essa curiosidade de testar esse terreno do comércio, né? Eu brincando, né? Falo com os meus pais de todas as faculdades e cursos que vocês pagaram para o meu desenvolvimento. O conhecimento nunca é demais, é sempre importante. E não ocupa espaço. Eu digo que o comércio não ocupa espaço, só nos traz alegria, nos engrandece. Mas o comércio foi... uma das aulas mais eficientes na vida, mais fortes para o nosso crescimento. Como eu estava explicando, né? O meu filho era tímido. Eu acho que o comércio te faz lidar com todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, bom humor, de mau humor, todas as classes. E você tem que estar aberto para saber atender bem, para saber compreender o que ele quer. E você acaba, às vezes, né? Ele vai lá até para te contar uma outra coisa que não tem a ver com o que você quer, e você vira um amigo. Então, assim, é uma experiência muito grande e muito forte. E eu acho que, assim, lidar com o ser humano é difícil, mas o comércio te dá uma... Não sei, me dá um prazer, Sagara. Eu também gosto disso. De lidar, porque você fala com todos os tipos de pessoas, você tem que entendê-las, e isso te faz crescer também para a vida, né? Sim. Você acaba se preparando para saber lidar. É uma psicologia ali que você tem que usar e que tem que estar em você. Ó. Pode ler em qualquer lugar, mas realmente fazer que ensina, né, cara? Fazendo e aprendendo. Já teve algum passageiro assim que foi para algum lugar, curtiu e não voltou? E foi morar, de ter pessoas que se jogou no mundo assim, sabe? Tive. Ô, Kátia. Mas era um pouco tô de boa aqui, tá? Situação aqui, Kátia. Pode cancelar minha passagem. Tô com filho. Eu tive. E vou dizer, engraçado. Não, ele pode ter voltado, mas foi de novo. Aconteceu, geralmente foram cursos. E assim, eu falava com os meus alunos, pelo amor de Deus, hein, vocês têm que voltar.
Alunos menores de idade, eles tinham que voltar, tá tranquilo. Agora, já tive alunos maiores, né, que foram para estudar, o inglês estava muito bom, alguns tinham sido meus alunos, outros não, a maioria foram meus alunos e foram aprimorar. Mas assim, às vezes a família já estava até sabendo que o intuito era aprimorar, que eu vendia curso com trabalho remunerado. E isso teve uma pausa durante essa pandemia, mas... Uma pergunta que eu ia te fazer também, como é que foi? Mas depois a gente entra nessa aí. Foi muito difícil. Mas... Por 2 anos, assim. Eles foram aprimorar o inglês, e o trabalho remunerado ajuda você a praticar, né, a língua, e acabaram ficando. Então, assim, um em hotelaria, o outro acabou estudando e fazendo faculdade, uns já voltaram, outros ficaram, mas ficaram. Agora, como turista, não me lembro de ter um que foi e não voltou mais, não. Os que foram e ficaram foram para fazer curso. Intercâmbio, essas coisas intercâmbio, assim. Desses intercâmbios que eu vendo. Então, eu sempre falo, a gente não vai ficar lá não, né? Olha, somos pais aqui, vamos conversar. Mas o menor de idade, ele tem uma regra, ele tem que voltar. Então, eu fico segura. Eu tô tranquila, ele volta. Mas, às vezes, com autorização dos pais e tal, ele segue a vida, gostou, se adaptou. Deve ser maneiro. É diferente. É diferente. É engraçado que eu conto isso, e quando eu fiz meus cursos, meus amigos falavam, nossa, você foi estudar fora. E meus empregos apareceram assim, eu não queria. E falavam, quer trabalhar aqui na escola de inglês? Quer trabalhar aqui na universidade? E eu pensava, seria interessante, mas não. Nossa, vai ficar longe da minha família, dos meus pais, da minha vida, da minha terra. Não. Gente, minha raiz está aqui, não entendi. Eu vou para o mundo, eu sou cidadã do mundo, mas eu quero trazer o mundo para cá, para Valença. Eu quero compartilhar essas experiências. Você mora em Valença, mas seu quintal é o mundo, pô. Exatamente. Sai, brinca no terreiro ali e volta. Eu não consigo não voltar. Sei, é um amor. É uma raiz de amor que eu criei aqui, ó. Sei. Que bom que Valença tem a Etal, né? Que bom para poder mostrar o mundo. É verdade. E como é que foi mais ou menos aí esses períodos de 2 anos? Né? Foi muito difícil. Eu acho que para todo mundo, né? Com certeza. Foi muito difícil porque eu acho que o turismo foi o setor mais afetado, um dos mais afetados. A arte, né? De alguma forma, a cultura aí. Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Exato. E nós paramos, totalmente paralisei. E eu fiquei 2 anos salvando passageiros, né? Os cancelamentos que foram devido à pandemia, porque não tinha nem regras ainda, nem leis, não tinha nada. Tinha suposições do que vai acontecer. E não podia ir, nem podia. E eu fiz passageiros desistir. Eu agradeço a Deus todo dia, porque eu falo, cara, essa história de pandemia, isso está esquisito. Será que isso é verdade? Isso vai acontecer mesmo uma coisa mais grave? E aí eu tinha passageiros para embarcar. Eu falei, não vai. Não, Kátia, você é muito exagerada. Vai dar tudo certo. Não vai. Vem alguma coisa muito pior aí. Não vai, vamos cancelar. Mas tem multa. Vamos cancelar. Depois a gente pensa. A segurança em primeiro lugar. E se fecharem todas as fronteiras? Gente, eu cancelei esses passageiros que estavam no auge, assim, né, de 2020. E parece que minha boca, as palavras têm poder, ó. Fecharam as fronteiras. E se eles estão lá, né? E eu não deixei ninguém ir. E eu agradeço tanto a Deus deles não terem ido. Quem tinha que voltar, voltou. E quem tinha que ir, eu não deixei ir. Porque eu achei esquisito. Era um momento esquisito. Ninguém sabia o que ia acontecer, né, na verdade. Na dúvida, não lança. Foi uma coisa muito difícil. E eu passei 2 anos salvando esses cancelamentos devido à pandemia. Porque não haviam regras. Até que o governo criou umas MPs para salvar também, porque as operadoras podiam morrer, as companhias aéreas também, e aí ninguém ia ter viagem nenhuma, né? Quase morreram. Muitas faliram. Agora, eu acho que mais até assim, triste, a preocupação, né, foi muito triste. E a preocupação maior, sinceramente, eu acho que assim, né, a pandemia, as pessoas falam assim, o que você aprendeu com a pandemia? Gente, a pandemia ensinou nada, porque a gente viu as mazelas, né, de vários países, de coisas que acontecem que a gente não via tão claramente, né, a fome, as injustiças sociais. Foi um período muito difícil. Então, assim, mais do que estar triste porque o turismo não estava funcionando, a gente se coloca no lugar do outro. Quantas pessoas do próprio turismo perderam entes queridos? Quantas pessoas perderam emprego?
quantas pessoas tiveram que mudar de atitude porque não tinha mais nenhum caminho. Eles estavam no turismo e não tinha prazo, não tinha previsão. Eu acho que o ensinamento que a gente pode tirar de quem estava no turismo é diversificar. Exatamente. Né? Você ter 2, 3, 4 áreas ali que você atua, porque se uma tá baixa, a outra pode compensar um pouquinho. Para você não ficar totalmente vazio de nada. E foi o que as pessoas fizeram para tentar sobreviver. Exatamente. Então, assim, acho que essa foi uma preocupação muito maior. Quanta gente teve problemas de saúde na família, né? Todos nós passamos por apertos. Então, acho que isso foi muito mais grave e muito mais difícil do que simplesmente deixar de viajar, né? Sem dúvida. Então, assim, as viagens estão voltando a todo vapor. Graças a Deus. Mas ainda assim, eu falo com as pessoas, calma, o mundo tá aí, agora, né, já tem a vacina, então vai dar tudo certo, mas a gente pode ir com calma, né? Eu acho que a gente não precisa ficar estabanado, porque eu gosto de tudo muito correto. Então, assim, muitos países até pouquíssimo tempo, muitas regras, vacinação, teste, PCR, certificados. Então, não dá para sair viajando e fazer as coisas de qualquer jeito, porque a viagem vai ser um caos. E viajar é realizar viajar sonhos, né? Então, você não pode viajar por viajar. Você tem que viajar feliz e voltar feliz. Então, num momento desse, que tem milhões de regrinhas, a gente tem que compreender e seguro. Isso é adequar, né? E por acaso, ter o seguro, né? Quantos destinos exigiram, e agora mais ainda, seguro viagem? Então, você tem que estar todo preparado e bem orientado para que a sua viagem seja um sucesso. Você volte feliz, era isso que eu queria. E não voltar, nossa, foi um caos, né? Porque não. Aí você não vai querer fazer outra também. Exatamente. Vai recomendar mal. Vai recomendar mal, que é pior. Meu Deus, eu vou fazer aqui, ó. Tá pronta aí a mala já? Egito? Poxa. Seu destino predileto? Então, a gente está com assim, alguns projetos, né? Agora, voltar a retomar os grupos, né? Começar agora pelo Brasil, Natal Luz em Gramado. É um destino que todo mundo adora e é voltável. E talvez Patagônia no verão. Estamos estudando ainda a proposta. Verão nosso ou deles? É o mesmo? Nosso, seria? Porque é muito frio lá no inverno. Então, o ideal, a boa temporada, ela também é linda em outras ocasiões. Então, a Patagônia é tão gelada, mas tão gelada, o frio lá, o vento é cortante, que para o brasileiro, você ir durante a temporada aqui de janeiro, é interessante. E, fora isso, a gente está assim, com ideias também, né? Retomar. Porque assim que começou a pandemia, nós tínhamos um grupão e íamos fazer Grécia. E talvez Grécia com Turquia. E isso não pode ser realizado porque... Outro lugar. Imagina, né? Parou tudo. E a sorte é que eu não combinei nada, porque seria mais um grupo a salvar. Consegui salvar todos os meus passageiros que tiveram cancelamentos devido à pandemia. Tem gente embarcando agora para um sonho de Europa. 3 anos atrás. Que foi comprado em 2019, porque eles compram com antecedência. Iam viajar em 2020, estamos protelando. Mas, graças a Deus, assim, deu para salvar todas essas pendências e as últimas vão ser realizadas agora. E por isso a gente está numa retomada de novos destinos. O desejo do passageiro que ficou lá, né, agarrado aqui, doido para realizar, nós vamos realizar. Vamos voltar com os grupos, né, Grécia é um deles, e Turquia, Egito. Dubai, um novo grupo, que nós já fizemos um grupão, mas tem muita gente querendo. Se Deus quiser aí, ó. Amém. E o Brasil, que tem destinos lindíssimos, que é o que mais vendeu, né? O Brasil agora foi assim, a procura maior nessa retomada foi o Brasil. E eu achei legal, porque assim, as pessoas, é questão de oportunidade, às vezes as pessoas conheceram lugares lá fora e não tiveram oportunidade de conhecer o nosso rico Brasil. Nosso quintalzão aqui. Tem muito lugar bonito para se visitar. E a gente escuta muita gente falando que às vezes viajar dentro do Brasil é mais custoso do que fora, né? Depende da temporada. Eu acredito que depende do lugar também. Aqui o turismo estava muito caro. E agora, né? Guerra, a gente tem que pensar no mundo, né? É a guerra, é o petróleo, a crise. Então, os aéreos estão muito caros, mas isso está normalizando e por isso a importância de às vezes você fazer um pacote de uma operadora turística que nos oferece através da agência, porque eles têm bloqueios aéreos, que são compras antecipadas de lugares nos aviões para aquele roteiro, e aí sai um roteiro mais em conta porque aquilo já foi comprado há um certo tempo. E um preço muito mais acessível. Um preço muito mais acessível. Então assim, as pessoas estão optando pelos bloqueios. São datas definidas. Fixado. Mas
por um preço muito melhor. Então, vale a pena também. Se você não tem necessidade de seguir uma data X, ou se a sua data X tiver a ver com a data que já está no bloqueio, sorte é sua. Entendeu? Entendi. O bloqueio é uma data que já existe. Já existe, e você... que a operadora foi lá e comprou X% dos assentos nessa aeronave para o destino tal, X% na outra para outro destino, tantas vagas no hotel tal e reservou os serviços em cada destino desse. Entendi. Montou o bloqueio, jogou para as agências venderem aos clientes e o preço é muito melhor. Por quê? Porque já pagou com muita antecedência. Entendi. Então ela garantiu um preço, ela precisa vender, ela precisa botar no mercado porque ela pagou com muita antecedência. Então, é interessante também. É uma opção para quem não quer pagar quando o preço estiver muito alto, devido à crise, ao dólar. Eu não conhecia esse sistema. E é legal se antecipar, né? Porque o bloqueio, cedo, ele lota rápido. Porque como ele tem bom preço, ele lota rápido também. Até o pessoal fica na madrugada, né? Que o pessoal fica madrugada lá e tal. E às vezes você pega um bloqueio, não precisava de nada disso, tá lá. Já tá com o seu aéreo pronto, porque a operadora teve todo esse trabalho para oferecer para a agência e para a agência passar para o cliente. Etal a todo vapor, então. Etal, turismo a todo vapor, deu show. Eu tava sedenta dessa retomada, mas com cautela, sem pressa, porque, né, depois do que nós passamos, dessa pandemia, né, a gente tem que pensar, eu acho que até, assim, um outro olhar, né, eu penso que, assim, muitos lugares que as coisas ficavam apinhadas, eu acho que em alguma coisa isso vai servir, né, para, sei lá, diminuir o fluxo de pessoas, as pessoas terem mais higiene, qualidade, né, nas filas, nos almoços, né, nos cruzeiros. Os cruzeiros estão super seguros, testados, aprovados, e as regras mudaram. Né, sempre teve limpeza, mas eu acho que as coisas melhoraram mais ainda. Então, para alguma coisa serviu essa tristeza toda, né, essa dificuldade da pandemia. Ela tem que ter melhorado em alguma coisa. É olhar o copo meio cheio, né? Não é? Então, interessante. Estou começando agora a voltar meus olhos para o setor do turismo, hipoteticamente, vamos dizer aqui. O que você diria para essa pessoa? Que ela está querendo trabalhar realmente com turismo. Sim. Para onde você vai e tal. Exemplo, Letícia te perguntando aqui agora. Então, ela quer essa coisa mais ecológica que ela falou, isso, ecoturismo, né? E tal, né? Então, é um nicho muito forte, porque eu acho que a pandemia também fez as pessoas se voltarem mais para a natureza, ver o grande valor, né? O grande valor que tem a natureza, porque ficou agarrado dentro de casa tanto tempo. E esquece de valorizar aquela árvore que tem no seu passeio. É um setor que realmente tá mais em voga, até por causa da pandemia. E você diz de destino ou de trabalhar? De trabalhar. Então, eu estava conversando isso com ela, que todas as pessoas que nossos colaboradores, que nós demos oportunidade lá na agência, eu falo sempre assim, você está vindo trabalhar na agência porque você pensa que você vai viajar o mundo, né? Então, eu viajava muito mais quando eu não tinha agência. Depois que eu criei a agência, eu agora quase não consigo sair. Eu saio quando é um grupo que eu preciso levar, é uma responsabilidade, ou raramente a gente consegue dar uma fugida e fazer uma viagem, ou quando é um convite de uma operadora para que eu conheça um destino, são os fan tours, que levam agentes profissionais para um turismo de conhecimento. Mas você tem que se dedicar muito, porque eu falo, arruma um bom emprego para você pagar as suas viagens, ou então venha trabalhar no turismo e se dedique à viagem do seu cliente. Então, assim, não que não viaja, claro que a gente viaja, mas diferente, né? É uma dedicação, eu falo que é igual médico, né? É uma dedicação 24 horas. E eu, assim, não sei se todos fazem isso, mas eu procuro dar um suporte antes, durante e depois, porque eu acho que essa é a diferença de você comprar numa agência de viagem, né, e ter a segurança de ter um profissional que vai te orientar, te ajudar e te dar o suporte necessário, principalmente quando você precisar mais, né, é uma dedicação 24 horas. Agora, é um ramo muito interessante. E essa parte do turismo ecológico, né, você tem que estar voltado especificamente para esse tipo de público e de destinos, porque tem o turista que adora esse tipo de turismo e tem o turista que odeia, né? Fala, então, mosquito. Esse negócio. Então, assim, mais uma vez, você tem que se especializar se é isso, né? Eu estava conversando isso com ela, que você deseja, porque é um ramo específico, é um mercado voltado para pessoas que sabem o que estão querendo
nesse tipo de turismo. E às vezes ela quer o mosquito ali, ela quer viver, quer viver aquele tipo de experiência. Como você estava falando, as caminhadas, sim, né, o trekking. os ecológicos do trekking. Então, assim, tem para todos os gostos, mas se você quer se especializar, você tem que estar voltado para destinos e o público que vai te buscar, te procurar para fazer esse tipo de... Ver ali dentro do turismo um setor que te agrada trabalhar, um nicho bom para você atacar. Ela falou que identifica contigo, isso, né? que ela deseja, né? E ali você trilhar toda a sua trajetória através daquilo. Inclusive das fazendas históricas que ela estava me falando, né? Que eu acho assim, super interessante, né? Super cultural e tem um público grande. Cara, e no episódio do Gustavo, vamos botar o card aqui, pessoal, também, falou várias coisas que, tipo assim, a gente já com quase 30 anos de Valença. Exatamente. Não, eu com mais de 30 anos de Valença. E de um cara que não. Duque de Caxias ali do lado ali. Né? Um cara, tipo assim, que não tem relevância quase que nenhuma. Contém ironia, né? Mas. Mas ele contou essa história toda, mas ele é memorialista. Ele não é historiador, não. Mas ela falou sobre esse interesse também das fazendas históricas, né? Que é tão interessante, né? E é tão cultural e tem um público grande para isso. Quando aconteceu o boom das fazendas históricas, né? Então, todo mundo queria visitar as fazendas e tal, e isso foi o meio da minha trajetória. E eu, como agente, isso ainda não estava assim fortificado, fortalecido, nem profissional. E onde que as pessoas vinham no Globo, no JB, elas iam lá na agência. Olha, vim fazer o turismo das fazendas, né? Vi no jornal aqui como é que é. Não, então, sabe o que é? Assim, está começando. Eu não podia malhar minha cidade, nunca, jamais. Nem o dono da fazenda que estava com a família toda lá e não podia receber as pessoas. E eu falava, não, sabe o que é? É assim, não é igual os castelos da Europa, que você chega, né, já tem, né, o dia, os ingressos, o que tem lá dentro. É melhor que o castelo da Europa. Os transportes é melhor. Os transportes. Tem queijo. Eu gostaria muito que fosse isso. Café. Acho que a gente dependeria também não só de empresas fazendo, mas do poder público também, porque aí transportes, até para o valenciano mesmo conhecer, né? Como eu falei, minha mãe faz um turismo receptivo porque ela levou a maioria das alunas e dos alunos para conhecer toda a nossa região e prestigiar o que a gente tem aqui de qualidade, de história, exatamente. Mas isso tem que ser frequente. Então chegava assim, às vezes, um turista de longe, São Paulo, eu falava, meu Deus, que vergonha. Eu ligava, ai, Cátia, pelo amor de Deus. Porque a pessoa não marcou, ela não sabia que tinha que marcar, ela achava, viu no jornal, ela vinha. Eu falava, ai, desculpa, sabe o que é? Estão recebendo um grupo de turistas suíços e eles não vão... Eu não podia dizer que não queria receber, na minha cidade. Isso há muitos anos atrás, porque estava começando. Acho que agora as pessoas já estão se profissionalizando, as coisas estão tomando um rumo. Então, tendo uma organização, fica mais fácil. Exatamente. Mas ainda não estamos lá. Eu acho que ainda falta um pouco para que isso se torne frequente. Mas muitas coisas têm que mudar, né? A cidade também precisa de mais atrativos, infraestrutura, para receber melhor, para a gente realmente deslanchar. Alavancar isso. Não é tão fácil falar, venham, né? É complexo, mas a gente vai chegar lá sim. E até é interessante também os donos de fazenda, no caso os que têm interesse, saberem o que eles podem oferecer. Porque para eles aquela vida é tão normal que eles acham que não é interessante para outra pessoa. Mas para quem vem da cidade grande é fantástico, né? E eles podem criar esse roteirozinho. Que seja o dia a dia deles. Eu começo assim, vou no galinheiro, vou no curral. Para eles é uma coisa idiota. Exatamente. Só que para outros... Quem nunca viveu aquilo ali, cara. Acho interessantíssimo. É você dar importância pro que você tem. O seu dia a dia. É isso. E tem turismo, é o que eu falo, tem gosto para tudo. As pessoas vêm para várias experiências, para a histórica, para a cultural, tem gente que quer saber tudo da história. Então, cada um com o seu desejo, e se a gente puder realizar, melhor ainda. Eu, particularmente, sou apaixonado em fazenda. Eu adoro isso, que eu já chego no lugar, já imagino toda a história que tem ali, sabe? Por trás quem daquilo, passou por ali, como começou. Pô, eu Exatamente. sou fascinado nisso. Exatamente. Pegar uma fazenda de pau a pique, cara, você olhar pra parede e fazer assim, cara... O que tem por trás disso tudo, né? E tem fazendas aqui que preservam, né? Eu acho muito legal quando o pessoal faz o quadro, assim, né? Eu acho bota um vidro na frente, faz o quadro. E aí, a B-Rap lá tem isso. Gera uma história enorme. Nossa senhora. Te arremete, né, cara? Eu acho isso fabuloso mesmo.
É fantástico. E quem quiser achar a Etal, quais são as redes sociais? O que a gente tem para divulgar Turismo. A gente tem o Face da Etal, o Instagram da Etal Turismo, @etalturismo. E a gente agora está criando um site para poder também divulgar essa nova etapa, essa nova fase. Ainda não está novidades, pronto. Novidades virão. Ótimo. Porque assim, a pandemia também nos fez repensar, né, e refletir sobre tudo que a gente oferece e o que a gente pode oferecer mais ainda, né? Mas com o mesmo propósito de sempre, né? De trazer qualidade, dar suporte, trazer experiência e passar para o nosso cliente essa experiência com segurança. E com 27 anos de estrada, de mar, de rio, de céu. É pau, é pedra, mas não é o fim do caminho, né? Como é que é, do Tony Garrido? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E eram só 6 meses, né? Eram só 6 meses. Kátia Tabet, você é louca, abriu uma agência em Valença. Rodou o mundo para abrir uma agência aqui, ó. Não deu 6 meses. Mas eu entendo o comentário. Foi um susto. Sim. Foi um susto para todo mundo. Eu queria agradecer você que falou isso para ela. Motivou, hein? Será que motivou? Não foi uma só pessoa, não. Mas outras pessoas também falaram. Que bacana, parabéns. Sim. Olha, você e seus pais, porque foram os meus... Foram os mentores ali. E que acreditaram em mim, né? Na época, uma loucura. Você tá louca? Não. Meu pai, minha filha, isso mesmo, tem que estar no comércio. Mais uma árabe da família no comércio. E minha mãe, eu topo. Vamos juntas. Sempre juntas nessa caminhada. Então, se não fossem eles, né? Talvez eu não tivesse acreditado tanto. Nádia. Salamone Tabet. Um beijo, tá? Quero te conhecer já. Nadinha. Quero saber mais sobre a dança sênior. Adorei isso aí. Você vai gostar. Ela tem um outro olhar para a terceira idade. O Gustavo tinha comentado disso, eu fiquei curioso, mas confesso que eu tinha até esquecido por outras coisas também, mas eu sabia que um dia ia conversar isso contigo e com a dona Nádia. Que bom. Você é nosso convidado. Vai lá assistir umas aulas do nosso curso de dança sênior, canto coral, tudo que faz bem para a alma. A minha mãe reproduz. E assim, se tratando de terceira idade de verdade, até me interessa fazer um curso, alguma coisa relacionada para futuramente estar nesse meio, então, somar de alguma forma também. Olha, parceiros. Gostei muito disso, cara. Que eu adoro dança, adoro música e terceira idade para mim. Que coisa melhor? Dança, música, viagem, gente, alegrar a alma. Aqui, vou dar uma vez aí, valeu. Tira fora. Já sai dançando já. Ai. Ai, que delícia, Kátia, cara. Obrigado, cara. Gente, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse projeto inovador de vocês. Desejo sucesso. Hoje é um dia, né, que, como você abriu falando, né, que pena, né, que o Jô se foi. Luto. Mas as experiências ficam e os modelos também, né? Então, acho que assim, é inspiração para vocês. Acho que vocês vão longe. Obrigado. Eu agradeço de estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho, que eu acho que assim é um reconhecimento. Com então certeza. Eu fico muito grata. Gratidão é sempre uma palavra muito bacana, né? Gratidão a Deus, aos meus antepassados que me deixaram curtir essa cidade com todo o meu coração, aos meus pais que acreditam, minha família, meus irmãos que acreditam na nossa terra, né? A gente tem que fazer o melhor para onde a gente vive, né, para que a gente seja próspero e feliz. E tem orgulho. Ser feliz felicitando os outros, né? Meu avô Emílio tinha essa proposta de vida, né? Não basta ser feliz, você tem que felicitar o próximo, né? Perfeito. E agradeço muito. Deixar um recado também. Até 2, 3, 4, 5. Para os empresários, empreendedores, comerciantes valencianos, persistam, acreditem. Né, assim, sou grata a eles também, porque a gente existe porque o outro existe, né, e um vai ajudando o outro. Acreditem, a gente está num caminho e todo mundo tem um propósito e pensa positivo que vai dar tudo certo, né? Só fracassa quem desiste, né? Não é? Se você pode sonhar, você pode realizar. Perfeito. Obrigado em especial por levar a Valença para passear pelo mundo. Eu tenho muito, muito gosto de fazer isso. A minha alma fica encantada. E por trazer esse sorriso maneiro, esse astral lá em cima. Eu sabia que ia ser assim, só sorriso. Muito bom. Eu tô feliz de estar aqui. Estava feliz desde o dia do convite. Que bom. Fiquei feliz quando vi o Gustavo aqui.
aqui. Então, que bom. Sucesso para vocês. Pra todos prosperidade. nós. Amém, obrigado. Tá? Obrigada. Slay. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Valeu, equipe. Tchau, tchau. Se Valeu. inscreve no canal, tá? Festa da Glória, tamo aí. É verdade. Valeu, tchau, É tchau. nóis. Até mais.